das grandes dificuldades que eu tive na minha... Sempre quando me perguntavam, era, cara, o que você se enxerga daqui a 5 anos? O maldito professor me passou um filme chamado Piratas do Vale do Silício. Já assistiu esse filme? Nunca vi. Não assistiu? Cara? Não. É um filme icônico, onde é a Champions League da computação. A Champions League da computação é no Vale do Silício, porque toda a tecnologia que foi produzida nos últimos 5 décadas, que impactou e mudou a nossa vida, foi construída lá. Muita ideia legal, com um empreendedor merda que não tem relevância nenhuma. Vou te dar um exemplo. Cara, se alguém tivesse me dado o pitch do Twitter, se o Jack Dorsey tivesse chegado pra mim e falar assim, cara, é isso aqui, ó, você vai poder escrever 200 e poucos caracteres, esse aqui é o produto, cara, e eu não ia investir. Você investiria? Começa mais um GigaCast diretamente de Miami com um convidado que eu tava doido pra entrevistar, cara. Foi CEO da Startse, onde com eventos de empreendedorismo, inovação, imersões no Vale do Silício, eles já impactaram mais de 1.000 pessoas, ajudando o Brasil a ficar cada vez mais tecnológico. Cara, e ele também pegou todo esse conhecimento, todas as conexões que ele... Acho que é o cara mais conectado com o executivo de empresa gigante que eu já vi também, cara. Ele pegou esse conhecimento, juntou com os bancões do Brasil e fez a Hyperplane, onde ele fazia inteligência artificial para os bancos conseguirem se tornar cada vez mais eficientes. E aí, cara, vendeu em menos de 3 anos um negócio para o Nubank, não me falou quanto foi, mas eu tô chutando que foi perto ali de 100 milhões de dólares, que o bicho tá rolando no dinheiro, viu, cara? Com vocês, Felipe Lamonier. Muito bem-vindo, cara. Valeu. Obrigado pelo convite aqui para estar junto contigo no teu podcast. Você falou no começo da apresentação mais de 1.000 pessoas na Startse. 1 milhão de pessoas, Mas você né? falou 1.000 pessoas. 1.000 pessoas tem no tua festa de aniversário, cara. Isso é verdade, cara. Tem toda a razão. Foi mais de né? 1 milhão de pessoas. É 1 milhão, eu falei errado. No outro take eu falei certo, vacilei. Mas, ó, vou fazer um patrocinador aqui rapidinho, beleza, cara? Vamos começar com o nosso mais novo patrocinador, a BRLA, que virou a Venia, que é infraestrutura de stablecoin, de FX, para você conseguir trazer o teu dinheiro do teu investimento que você recebeu para o Brasil com muita facilidade, ou na América Latina inteira, porque eles têm a melhor infraestrutura para você conseguir fazer isso. E agora, pô, com esse aumento do IOF e tal, pô, cara, potencialmente, eu nunca vi um preço melhor do que o deles no câmbio. Eu particularmente faço com eles, adoro o serviço que eles fazem. Então, pô, vai lá, é a Venia.io, vai gostar muito. Segundo novo patrocinador é a WSales, uma empresa que eu recentemente entrei no conselho, que, cara, tá fazendo um trabalho muito legal. Eles começaram no mercado digital, mercado ali de infoprodutos, onde eles mesmos vendiam muito e eles fizeram com automação com inteligência artificial para conseguir automatizar vendas e atendimento. E foram de uma equipe de 100 pessoas que eles estavam gastando horrores para uma equipe de 8 pessoas com a mesma eficiência. Estão rodando e o mercado começou a pedir, falou assim, pô, deixa a gente usar essa inteligência artificial também. Então eles transformaram isso no produto, estão crescendo numa velocidade muito legal. Cara, o terceiro patrocinador é a nossa querida Hyper, anúncios por geolocalização, onde você com facilidade consegue fazer anúncios para pessoas que foram para um determinado tipo de estabelecimento, como sempre dou esse exemplo, a Danone quer vender IoPro. Para as pessoas que frequentam a academia, ele só vai lá e chega lá e fala assim, ó, mostra anúncio para quem frequenta a academia, e aí começa a aparecer anúncio em tudo que é lugar para essa pessoa, não esquece que a tua marca existe. E o último é a Gestor, com J, Gestor, a querida ferramenta de inteligência artificial para você construir produtos aí para a galera, para os seus clientes, para conseguir gerar mais valor para ele com inteligência artificial, sem precisar ter um programador, e também produtos internos para você automatizar a sua operação e ficar mais eficiente do jeito que você quiser. Então é muito fácil de mexer, uma vez que você tem uma pessoa inteligente ali, aprende a mexer na plataforma, seu negócio ganha asas. Então vamos cortar para o episódio, Felipe. Você é de BH, é isso? Boa, Ale. Não sou de BH, cara. Eu sou do interior de Minas. Qual o interior, cara? A cidade chama Bambuí. É uma cidade Bambuí? Não, você tá zoando que você é de Bambuí. Eu juro que eu tenho um amigo de Bambuí, cara. Do lado de Arcos. Do lado de Arcos do Aleph, né? Exato. Que tem até um Cefet lá, não é? Tem um Cefet, hoje o Instituto Federal, com reconhecimento, né, nacional na área de agronomia, muito forte. Sim, sou de uma cidade de 20 mil habitantes, cidade bem pequenininha, do qual me orgulho. Todos os cantos que eu rodo pelo país, na época eu fazia muita palestra e falava muito em eventos, sempre falava, né, dessa minha origem, porque de fato conta muito quem eu sou, né? Uma pessoa simples, uma pessoa, né, com valores familiares muito forte, uma pessoa que honra, né, a palavra. Então tudo isso vem muito da minha criação em Bambuí. Então, E teus pais são do agro, cara? Não são do agro, mas meus pais são empreendedores. Acho que minha mãe e meu pai são empreendedores, mas são empreendedores de subsistência, né? Aquele empreendedor que é empreendedor porque precisa ser empreendedor, porque não se encaixa no mercado de trabalho. Mas... É que Bambuí não é onde tem mais emprego, né, no Brasil. Não, assim, não é. Né? Potencialmente não é um dos lugares que... Quais foram alguns empreendimentos, assim, tipo loja, comércio, esse tipo de coisa? Minha mãe chegou a ter lojas, meu pai trabalhou muito tempo com tecnologia, foi ele, inclusive, que me incentivou. Na época não chamava tecnologia, chamava informática. Sim. Então ele tinha revendas de computador,
reparos de computador, e foi inclusive ele que foi me levando para essa área de tecnologia. Então teve treta no computador em Bambuí e levava no teu pai. Formatar HD, quem que levantava a mão? Pô, lá o Felipe. Felipe leva o computador, então qualquer referência de resetar o Windows 95, 98, formatar, instalar de novo, a referência na cidade era eu. Pô, que maneiro, cara. E você sempre teve essa ideia de querer sair de lá? Ou meio que foi um negócio que veio depois? Como que foi isso? Eu acho que é uma coisa natural. Acho que isso vem da minha própria família, né? Meus pais, então, vão para... Meu pai é de Belo Horizonte, mas minha mãe vai de Bambuí para Belo Horizonte. E com a expectativa de buscar uma vida melhor para a família, buscar o progresso, enfim. E aí eu acabo indo também nessa leva de Bambuí para Belo Horizonte para traçar a trajetória junto com eles. Pô, que legal. Só queria mandar um salve pro Brian lá do time da Luz também, que também é de Bambuí. Cara, é genial, sério cara. Mesmo? Não, a gente contrata a galera do interior de Minas lá, os mais inteligentes na Luz, cara. Caraca! E eu acho isso super interessante, assim, né? Sei lá, esse não é de Curitiba, é de Curitiba, né? Um cara que a gente encontrou, é o Carlão, que ele era o melhor da minha faculdade. Eu falei assim, cara, Carlão, você é tão esperto, cara. Por que você não foi estudar no ITA, bicho? E ele falou assim, mano... Sei lá, eu moro aqui do lado, meu irmão estudou aqui, tá ligado? Então, tipo, cara, qualquer canto do Brasil você vai achar uns caras muito gênios, tá ligado? Vai. Não tem dúvida disso. Inclusive, uma das coisas que a gente vê na própria configuração da Hyperplane, do time da Hyperplane, que hoje está dentro do Nubank, mais de 50% das pessoas que estão no Brasil são do Norte e do Nordeste. É mesmo, cara? É que vocês contrataram muito no ITA lá também, né? Muita gente do ITA, tudo bem. Então, Maria do Farias Brito, assim, eu imagino. Né? Mas muita gente espalhada do interior. Não é de capital, não é de Fortaleza, não é de Natal. É do interior, do Nordeste e do Norte do Brasil. Cara, isso é muito legal, né? Até o trabalho, a gente falou do Farias Brito que eles fazem, que eles pegam essa galera do interior, do Norte e Nordeste, dão bolsa, trazem eles pra estudar, e aí os caras, tipo, que nem imaginavam que teriam uma chance, falam assim, não, pô, acho que dá pra fazer mais coisa. Imagino que talvez isso aconteceu com você, quando você foi pra Belo Horizonte, não? Não, foi um pouco diferente. Eu não fui para Belo Horizonte para estudar, fui para Belo Horizonte, né, por uma mudança familiar. Mas é muito interessante esse movimento de ajudar essas pessoas que estão cada vez mais no interior, porque tem muita pedra preciosa não lapidada e muita oportunidade de pegar essas pessoas, dar a luz para elas, trazer elas, mostrar para elas de fato o que é o mundo e despertar nelas o potencial, porque acho que tem muitas pessoas de fato muito talentosas. Você já rodou vários interiores da vida, você é de Taubaté, você sabe quantas pessoas talentosíssimas que tem lá, que faltou um Faustão, faltou alguém ir lá e bater o olho naquela pessoa e falar assim, caramba, aqui a gente tem um comediante, a gente tem aqui um pequeno empresário que vai ganhar relevância regional. Aqui a gente tem trabalhadores, pessoas que têm um potencial de servir mão de obra para grandes empresas. E às vezes essa pessoa está lá, né, acanhada, ninguém observou, às vezes não foi exposta a de fato o que é o mundo, né? Cara, eu gosto bastante de fazer esse trabalho, assim, cara. Eu sempre que eu vou investir, eu gosto de investir nas empresas que não são muito de São Paulo ou do Rio, assim, porque eu acho que esses caras vêm com valuation muito alto, entendeu? Então, sei lá, por exemplo, eu investi no pessoal da Jusfy, conhece? Uhum. Então, o Rafa é lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, assim, cara. E aí, pô, o cara não entendia nada do mercado. Eu falei, não, vem aqui, meu filho, vou te ensinar aqui o caminho. Aí eu apresento pra todo mundo e tudo mais. E os caras são muito bons, né, cara? Só que, tipo, eles não estão entranhados na parada, né? Mas e aí que tá as grandes oportunidades, principalmente nesse investimento em startup. Mesmo se a gente está falando sobre o pessoal do ITA, né? O pessoal do ITA, tecnicamente, eles são muito bons. Mas o ITA é uma escola de engenharia e é uma escola militar. Então, ele não forma, durante o período de 5 anos de curso, né, dentro do ITA, ele não forma empreendedores. Então, você vê muitas pessoas tecnicamente muito boas, que são de lugares, muitas vezes, remotos do Brasil, e que começam a empresa. Bom, quero empreender, porque empreender agora está na moda, e começa a empreender, né? Tem esse sonho de transformar a vida da família, criar um impacto social relevante, e acabam fundando a empresa. E aí o que falta? Faltam pessoas como você, com conexão, ajudando essas pessoas a navegarem, colocando elas no caminho correto, para conseguirem avançar e ter o potencial ainda maior. Então, e geralmente são onde estão as maiores oportunidades, que são pessoas que não têm um acesso que você tem, logo no começo da jornada delas. Então, é algo que você consegue comprar barato, vamos dizer assim, excelentes
empresas com excelentes empreendedores. Cara, eu mesmo assim, tive muita sorte, cara. Quem me colocou na jogada foi o Vitor, da Wildlife, e depois o Gabriel Benarrosa, lá da Ingress, cara. Me apresentaram pra todo mundo, fizeram essa boa, então eu tento fazer hoje em dia pra galera também. Mas vamos voltar pra tua história. Boa. E aí você mudou pra... Quantos anos você tinha quando você foi pra BH? Fui pra Belo Horizonte cedo, fui pra Belo Horizonte com 2 anos, foi bem cedo. Pronto. E aí você, cara, estudou alguma escola conhecida lá? Como Não, é não que foi? estudei a vida inteira em escola pública. Então, estudei numa escola estudei Afonso Pena, uma escola tradicional pública muito boa na época. E depois fui para uma escola chamada Estadual Central, que foi o primeiro colégio público de Minas Gerais, fundado em Ouro Preto. O primeiro colégio público em high school, né, ensino médio. É fundado e era na época uma escola muito boa e, enfim, estudei na escola pública até me formar no ensino médio. E você acha que o pessoal do Central sabe que você estourou na vida, que eles produziram um baita empreendedor ali ou não? Eu acho que sim, sabe por quê, Ale? Porque eu mantenho contato com todas as pessoas que, de alguma forma, passaram pela minha vida. Então, eu tenho amigos, muitos amigos da época de Bambuí, eu tenho muitos amigos ainda do Afonso Pena, tenho muitos amigos da época do Estadual, e são pessoas que eu carrego comigo, né? Então, estavam no meu casamento, são convidados quando eu faço festa de aniversário, quando eu vou para o Belo Horizonte, reencontro com essas pessoas, que são pessoas que eu carrego, né, comigo ao longo da vida, que muito do que eu sou hoje foi um pedaço dessas pessoas que eu convivi ao longo do caminho. Quem era você na escola, cara? Qual que era o teu personagem ali? Cara, eu era o CDF zoeira. Esse era... Eu estava entre a primeira fileira e a última fileira, então eu era muito próximo dos CDFs, então eu ficava de uma certa forma protetor dos CDFs, porque eu era sagaz, eu tirava sarro, eu era rápido, né? Então eu conseguia defender essa turma contra a galera do fundão, e tava com a galera do fundão também, porque a galera da zoeira eu gosto de zoar, então eu era o cara que estava ali no meio de campo, e esse é meu jeito de ser, né? Sempre estar no meio de campo, estando com pessoas, né, próximas de pessoas brilhantes e, ao mesmo tempo, pessoas também que muita dessa galera do fundão virou excelentes vendedores, excelentes empreendedores. Então, eu sou sempre aquele cara que estou no intermediário, no meio de campo. Então, se a gente pegar um futebol ali, eu sou um estilo Casimiro. Pô, que maneiro, cara. E aí você... O que você tinha sei lá, no ensino médio, assim, o que você via pra tua vida, cara? Já tinha uma visão... Eu acho que Ale, uma das grandes dificuldades que eu tive sempre quando me perguntavam, cara, o que você se enxerga daqui a 5 anos? Eu ainda tenho essa dificuldade de responder hoje, o que eu me vejo daqui a 5 anos, como que vai ser minha vida daqui a 5 anos. Eu nunca planejei nada, para ser bem sincero. O que eu fazia, o que eu fazia para conseguir avançar com minha carreira ou conseguir avançar enquanto indivíduo. Eu criava muitas oportunidades. Então, eu estava o tempo todo abrindo leques de oportunidades e tomando decisões corretas em qual caminho seguir. Dá um exemplo. Então, vou te dar um exemplo. No ensino médio, eu poderia, formando ali a faculdade. Logo quando eu formando o ensino médio, na hora que eu terminei meu ensino médio, eu poderia ter falado, deixa eu planejar minha carreira aqui nos próximos 5 anos, ou nos próximos 10 anos. O que eu fiz? Falei, cara, eu vou aplicar por um monte de cursos superior. Então, cheguei a fazer faculdade, cheguei a fazer vestibular de medicina, cheguei a fazer vestibular de computação, cheguei a fazer vestibular de veterinária, já estava trabalhando na época para experimentar como era trabalhar e trabalhava em shopping. Então, trabalhava fazendo auditoria em lojas para capturar faturamento dentro de shopping. Pro shopping? Pro shopping. E ainda, velho, eu tinha uma empresa de organização de festas e eventos no interior de Minas, da cidade de Itapecerica, então fazia muitos eventos lá. Tipo 15 anos, assim? Fazia festas da cidade. A gente pegava artistas que estavam ganhando relevância em Minas, em Belo Horizonte, e levava eles para cidades do interior. Por exemplo, César Menotti e Fabiano. Então, estava estourando, pude ver os caras começando, ter a oportunidade aqui, vamos levar ele pro interior e bombar esses caras. Pô, você tem idade para ver o César Menotti e Fabiano começando, bicho? Tô com 38 anos. Caramba. Então, velho, o que eu fiz? Eu expandi as oportunidades. Então, eu podia ter ido, né, podia ter feito medicina, computação, que foi onde eu segui, mas eu poderia ter feito as outras 3 coisas que eu comentei aqui contigo aqui agora há pouco. Então, a minha vida sempre foi essa. Expande as oportunidades e toma a melhor decisão. Aí dá o próximo passo, expande a oportunidade e toma a decisão. Mas você passou em todas e escolheu computação? Cara, eu não passei em medicina. Pô, porque medicina é difícil de largar, né? Graças a Deus, porque eu fiquei por 2 pontos, 3 pontos, na verdade, de medicina.
Eu não passei, porque se eu tivesse passado, eu teria ido, porque é muito foda de passar. E não tem como não ir, né, E cara? não tem como não ir. Porque na época, qual que é o grande desafio? Computação, velho, era algo que era muito incerto. Computação era TI nessa época, né? Não era hype. Era informática, né? Não era nem TI, era informática. Computação naquela época era informática. E medicina era, né, aquilo que você já saía com emprego garantido, com salário, né, garantido, relevante, com uma vida mais estável, vamos dizer assim, financeira. Então, é muito difícil não aceitar, não difícil não ter ido. E esse é o grande desafio, né? Você vê gente muito médico hoje frustrado, eu conheço vários, que acabou indo para a medicina justamente por isso, porque eu vou buscar estabilidade, eu vou buscar emprego, eu vou buscar reconhecimento financeiro, eu vou buscar reconhecimento na minha família, nos meus amigos, mas muitas vezes acabo sendo frustrado porque tomou esse caminho. Então, graças a Deus, eu não passei por... Ainda bem, cara. Não, esse hype de medicina é um negócio real, né? Hoje eu ajudo a galera a passar em medicina. Tem uma galera que quer mesmo, fica, 5, 6 anos no cursinho pra passar no negócio e tal, tudo mais. Mas, tanto de gente que entra em medicina e fala assim, caraca, bro, será que é essa que eu quero pra minha vida mesmo e tal? E aí vai, faz só aquele plantão pra ganhar um dinheiro. Tem um que eu conheci, cara, que ele foi exatamente isso. O cara fez a medicina, ele fez a residência e tal, e aí, cara, ele começou a ter sucesso no Instagram e agora ele tá batalhando pra crescer no Instagram pra parar de ser médico, tá ligado? Não, velho, eu conheço tem um rapaz que eu conheci recentemente, chama Fred, velho. O cara tá fazendo medicina na USP. Do Rio Grande do Norte? Tava medicina na USP, aí fez um... Não, esse é outro, esse é o Salomão. Não, o Salomão nem é do Rio Grande do Norte, o Salomão é de Manaus. Amigo trabalhou no Beira Rosca na Norte. Salomão tava fazendo medicina, cara, dropout de medicina pra ir trabalhar com fundo de VC e empreender. Salve pro Salomão aí, gente boa demais. Isso aí, então, eu conheci um Fred, que é exatamente essa história, que ele era do Rio Grande do Norte, foi fazer medicina na USP, e aí, cara, tava doido pra largar, pra empreender e tal. E ele se formou e agora tá empreendendo com um negócio que tem nada a ver com medicina e tudo mais. Então, acontece muito. Mas é uma galera muito inteligente também, né? Então, muitas vezes acabam mandando super bem. Cara, e aí você passou em computação aonde? Em Minas? Na PUC. Então, eu estudei na PUC Minas. Que na época tinha duas boas universidades em Minas, né? Você tinha a Universidade em Belo Horizonte, você tinha a Universidade Federal, que é uma das top do Brasil, inclusive onde que é o celeiro de talentos para o Google no Brasil, né? Então, a sede de engenharia do Google é em Belo Horizonte. E o Google de Belo Horizonte é um dos poucos Googles no mundo que mexe em search, né? Que é um dos... Exato, não, é um dos poucos times de engenharia de ponta fora do Vale do Silício. É, muito alto nível, né, cara? E eu ouvi que é muito por causa de um cara lá... O Nives Viviani, que que fundou a Akawan, que era um buscador que na época concorria com o Google, e o Google acabou comprando e adquirindo ele. E ele fica só pegando os alunos mais inteligentes, ó, vem pra cá. E os caras... igual você lá no ITA, cara. Exatamente, Bruno. E, você tá copiando um modelo que foi inventado há 30 anos atrás. Ou mais, né? Pelo menos 30 anos é o que eu consigo enxergar. Que muitas vezes a galera não quer muito investir em talento, né? Quer pegar a pessoa já pronta tal, e tudo mais, só que, sei lá, depois que o cara já tá engrenado ali no Google e tal, pra você tirar ele de lá, bicho, tu vai ter que pagar muito caro, né? É foda. Então eu gosto de pegar na base. É foda. Então, na época eu fui pra PUC. Na PUC era uma universidade particular, uma excelente universidade, o curso de computação também lá é um curso excelente, os professores lá são incríveis, então... Pô, que maneiro, cara. Eu mesmo queria ter estudado na PUC lá de Curitiba, porque era onde ficavam todas as gatinhas, né? Na minha faculdade era só os caras feios, velho. Mas, cara, você fez computação, não foi? Não, eu fiz engenharia eletrônica. Pior ainda. Eu quero... Qual que é o foda, velho? A gente fazia computação... E, cara, tipo, as gatinhas da faculdade não queriam saber da turma da computação. Era tipo uns nerdão, tipo, os caras esquisitos. Você falava que era da computação, por mais que você tivesse uma aparência melhor, velho, a galera não queria saber de ti. Assim, legal, você é bonitinho. Você não era convidado para as festas. As festas eram sempre de arquitetura, as festas eram sempre de, sei lá, uns cursos bacanas, onde que juntava as meninas bonitas. Cara, a turma da computação não misturava. Não, era tipo aquelas fraternidades, sabe? Você não conseguia penetrar ali. O sonho de um aluno de uma faculdade de computação dentro da PUC era conseguir furar essa bolha e conseguir penetrar nessa turminha das... Tanto é que, cara, eu não fiz tanta farra durante a faculdade. É mesmo, cara? Não fiz. Eu fui extremamente Caxias porque, cara, não conseguia me interagir, entrar nos buracos ali das outras turmas, porque a galera é bem fechada. Pô, mas você tava organizando evento, você tirava uma grana nessa época já, então, né? Já. E essa foi uma coisa interessante. Eu nunca deixei de trabalhar, né? Acho que comecei a trabalhar com 16 anos. Antes da... Começou no shopping ou não? Antes disso, eu fiz um curso técnico, né, de tecnologia informática, de manutenção de computadores. Então, eu comecei a trabalhar ali com 16 anos, aí trabalhei até os 17, 18 anos, parei para terminar meu ensino médio e depois fazer a faculdade, mas
Inclusive, depois disso, eu comecei a programar. Então, já era engenheiro, já era programador de software antes de entrar na faculdade. Então, eu nunca parei. Eu fiz faculdade, que isso é uma coisa que eu conto aqui nos Estados Unidos, e as pessoas dizem, mas como assim? Que é uma coisa comum no Brasil, que é fazer faculdade e trabalhar, né? Acho que a grande maioria das pessoas... Isso é uma coisa normal. O incomum é se dedicar 100% à faculdade. É luxo, né? Se dedicar 100%. É luxo, né? Então, eu já trabalhava como programação antes mesmo de entrar na faculdade. Então, durante a faculdade inteira, eu trabalhava. E, cara, da onde que veio esse negócio de começar a programar? Eu imagino que foi por causa do técnico, né? Foi por causa do técnico, consequentemente, né, entrando para a computação. Mas dentro da computação, a mesma coisa. Quando eu entrei, cara, aquele processo de o que eu vou fazer dentro da computação? Você pode trabalhar com redes, você pode trabalhar com banco de dados, você pode trabalhar com arquitetura de computadores, construção de chips, você pode trabalhar com desenvolvimento de software, você pode trabalhar com uma série de coisas. Na mesma coisa que eu fiz sobre expandir oportunidades, eu entrei na faculdade agora. Cara, experimentei de tudo. Fui pesquisador dentro da universidade. Dava mentoria de algoritmos e técnicas de programação, porque eu já programava. Trabalhava. Cheguei a entregar um projeto de banco de dados, né, na época de estruturação de um banco de dados para uma empresa regional em Belo Horizonte. Então, sempre expandindo para decidir, poxa, deixa eu experimentar aquilo, o que faz sentido para mim para expandir para o próximo passo. Então, essa sempre foi a forma como eu tomo decisão nas coisas. Vai testando as águas, ver o que é interessante ali e tal e tudo mais. É isso. E, cara, e esse negócio de fazer os eventos, cara? De onde você inventou isso? O evento o César Menotti. Então, cara, a gente, acho que foi por conta de um amigo meu do interior chamado Caio, que é um cara incrível. Salve pro Caio aí, gente boa. Ele falou, Felipe, cara, acho que tá aqui, você tem acesso a Belo Horizonte, tem acesso a boas, né? Eu sempre gostei muito de festa, né? Então, ia muito para festas, conhecia a galera de festas em Belo Horizonte. Quando alguém te aceitava nas festas lá, né? Então, mas eu não ia nas festas da faculdade, cara. As festas da faculdade, que de fato era uma bolha. Mas do interior você reinava. No interior eu reinava, porque aquela pessoa, quando ela sai da capital e vai pro interior, ela vira a última bolacha do pacote. Sei bem, cara. Você vira chique, né? Mas eu ia em muitas festas em Belo Horizonte, não na faculdade, mas em muitas festas. E acabei conectando, né? Aí o Caio falou assim, cara, poxa, vamos fazer uma festa aqui em Itapecerica. Cara, acho que você é bom de organizar, de estruturar, de planejar, enfim. E aí, isso aconteceu. Então, a gente fez umas 10 festas ao longo desse ano. E de onde vocês tiravam a grana pra fazer as festas, cara? Então, velho, isso é uma coisa interessante. Porque na época, eu não sei se funciona assim hoje, muitas coisas você não paga upfront. Então, você contrata, por exemplo, você contrata a gráfica. Aí a gráfica te manda um boleto de, sei lá, 60 dias ou 90 dias, depende da sua negociação que você faz. Aí você fabrica os ingressos e o material de divulgação, que na época não existia rede social, né? Aí você vai na cidade, sai pregando os cartazes na cidade inteira e vendendo o ingresso. Com o dinheiro que você vai arrecadando do ingresso, você vai fazendo aquilo girar e fazendo as coisas avançar e fazendo e contratando outras coisas para fazer a festa acontecer. Então a divulgação era cartaz colado na cidade toda. Não existia Facebook, não tinha, ou o Facebook existia, mas não tinha essa relevância. Ninguém divulgava a festa. Não existia o Facebook Events naquela época. Você criava o teu evento e convidava, não existia isso. Então era de fato cartaz, era algo bem analógico mesmo, e boca a boca, e convidando as pessoas para ir com os pontos de venda. E, mano, pelo que eu conheço de interior, provavelmente era a única festa da região, assim. Era, e essa é a vantagem, né? Porque você levava uma banda legal, atraía toda a galera da região e essa galera... Pô, que maneiro, cara. Aí você fazia uma grana ali, e essa grana era o seguinte, não era uma grana... É porque ao mesmo tempo, pô, tinha na época ali, sei lá, 16, 17 anos, vai. Era uma grana que, falou, cara, se empatar já era do caralho, porque... O dono da festa, você é o dono da festa, já trouxe um monte de galera legal, você virava uma pessoa conhecida, então você ganhava um dinheirinho, mas o intuito ali não era, de fato ganhar dinheiro. Mas o que foi bom dessa época? Cara, eu aprendi como organizar evento, claro que numa escala muito menor do que fosse a época que a gente começou a organizar. Mas não enchia de gente essas festas, não, cara? Cara, é festa para 2.000 pessoas, não era algo... É tamanho do seu aniversário. Pô, eu nunca fiz uma festa para 2.000 pessoas, mano. Você já tá muito adiante. Comparado com os da Starts é pouco, né? Mas... Era eventos pequenos. Mas eu aprendi muita coisa ali. Acho que foi uma escola que, cara, querendo ou não era o que eu planejava, mas
acabei, sei lá, 10 anos depois, não, 12, 13 anos depois, trabalhando, inclusive fazendo eventos, organizando imersões. E muito daquilo do passado, de 12, 13 anos atrás, eu carreguei comigo. Então, isso é uma coisa importante. Eu carrego essas... Eu sou muito focado em carregar essas experiências e não esquecer dessas experiências que eu tive no passado, porque quanto mais você se expõe, mais generalista você é para abraçar qualquer tipo de oportunidade que vai aparecer ao longo do seu caminho. E uma coisa que eu acho que as pessoas não sacam muito é o poder de ser o dono da festa, né, cara? Você ganha, tipo assim, é uma parada muito alavancada pra você ganhar acesso, pra você ganhar moral, pra você conhecer a galera, né? Na época, velho, os caras cogitaram para eu candidatar a vereador em Itapecerica. Eu era convidado para participar em programas de rádio. Cara, tipo, eu era meio que o cara que vinha de Belo Horizonte para trazer a novidade para a cidade. Era um negócio incrível. Mesmo sendo super novinho, né? Né? Pois é. Que doideira, cara. E você ficou a faculdade inteira fazendo ainda? Não. Essa jornadinha de festa, porque não dá, né? Essa jornadinha de festa foi ali, sei lá, 1 ano, 2 anos fazendo isso. E com espaços, né? Não era todo final de semana. Era, sei lá, 3, 4, 5 eventos no ano. E nem dá, né? Porque quando o público é mais reduzido, você tenta fazer todo final de semana, as festas começam em mal, né? Porque não ia. A galera não tem dinheiro pra ir nem energia pra ir todo final de semana. Cara, e era um negócio engraçado, né? A gente tinha que fazer a festa no começo do mês, porque era quando a galera recebia, porque se a gente fizesse a festa no final do mês, a galera não tinha grana mais. E não ia, velho. Gastou tudo já. Gastou tudo. Cara, esperto isso, hein, cara. Mas teve algum evento que fez separar, assim, especificamente? Então, aí teve um evento que a gente fez, cara, que esse foi um desastre, a gente perdeu muita grana, e eu falei, não vou mexer mais com isso. Tudo que você juntou, você perdeu ali. A gente fez um show com um cara que tinha acabado de sair do Big Brother, lembro dele até hoje, o Bruno Jacomi. Abraço, Bruno, se você estiver assistindo. O cara tinha acabado de sair do Big Brother, ele era cantor, e a gente levou ele pra tocar, cara, e fez e vendeu bastante ingresso. Só que no dia caiu um dilúvio, cara, tão violento na cidade, mas tão violento, que arruinou tudo. Então a gente teve que cancelar a festa, devolver os ingressos, e a gente não conseguiu ter o capital para reorganizar e refazer a festa, porque quando você tem que refazer, você tem que marcar data, você tem que vender de novo porque você devolveu o dinheiro. Cara, é um caos. Então a gente acabou perdendo bastante dinheiro e cara, não vale. Quem mexe com festa sabe, principalmente com o tempo, sabe quão desafiante é organizar. É porque a margem não é aquela coisa, né? Não é, velho, não é. Então você perdeu no evento ali, você meio que quebra do nada. Né? Esse é o desafio. Então, eu acho que o desafio não é que a margem é pequena. Eu acho que a margem ela é grande. O desafio é que o tombo é grande. O tombo pode ser muito grande, o risco é muito grande de fazer um evento. Mas talvez foi bom ter saído, né? Senão você imagina, poderia ser médico, organizador de... Poderia ter sido o Yves Pitangui, da nova geração. Poderia ter sido sei lá... Drauzio Varela? Não, quem é a turma que está fazendo festa hoje em dia? Sei lá quem faz. Poderia ser um Cavalheira, talvez? Sei lá, da nova geração. Então, para você perceber o que eu experimentei já na minha vida, os caminhos que eu poderia ter percorrido. Tá, e aí de trabalho durante a faculdade, você falou que teve uma fase de pesquisa, uma parte que você estava dando trabalhei mentoria? com iniciação científica, poderia ter seguido um caminho de virar pesquisador mesmo, avançado com... Eu fiz mestrado, mas fiz mestrado muito tempo depois, em computação. Mas poderia ter saído da faculdade, ter feito mestrado, doutorado, seguido no caminho acadêmico. Virei mentor, então era mentor de, como eu falei, de programação para os alunos que estavam começando e patinavam bastante, porque eu já tinha experiência, então era remunerado pela faculdade, descontava no meu pagamento da mensalidade, porque eu era mentor, então fiz bastante coisa. E de programador, cara, qual que é a linguagem que tu mais domina aí, que você mais teve? Cara, na época, eu aprendi a programar em C++, então programei durante muito tempo C++, mas aventurei, né? Cheguei a trabalhar profissionalmente com Delphi. Acho que, cara, nem tem capaz nem eu conheço, mas ninguém usa mais não, né? Cara, acabou. Mas foi uma das primeiras linguagens com janelas visuais. Sim, então a galera se amarra. Quem usava o Delphi fala que era muito mais fácil de fazer as coisas e tudo mais. Né? Delphi, cheguei a trabalhar muito tempo com Fox Pro, que era uma linguagem que, cara, era aquelas telas antigas, cinza, sabe? Tipo parecendo de DOS. Cheguei a trabalhar com Java, cheguei a trabalhar com C#, com a suite da Microsoft. Então, acho que a última linguagem que eu programei foi C#. Cara, a linguagem que eu tenho mais horas de trabalho de longe é C, cara. Porque eu fiz a 42 lá, na 42 era tudo em C. Cara, e você tem que codar tudo na mão, velho. Eu fiz C, sabe quando? Na época da faculdade, na matéria de compiladores. Então, a gente tinha uma matéria que a gente tinha que construir
construir um compilador. Cara, e você programar assembly? bits e bytes... Hã? Um programador de assembly, assim? Não. É basicamente, o compilador você escreve o código, por trás você tem um compilador que vai pegar aquele código, que é uma linguagem humana, e transformar aquilo em bits e bytes. Sim. Então, basicamente, meu projeto durante o curso de compiladores era pegar a linguagem humana de escrita e codar, a linguagem que você coda, e converter aquilo em bits e bytes. Cara, isso é uma das matérias mais difíceis que eu fiz na faculdade. Na 42 tem esse projeto também, que a gente tem que pegar e construir em C um compilador de assembly inteiro, assim, cara. Pois é, cara. Pô, puta que pariu. Desgraçado o trabalho, não, cara, né, cara? Não, isso aí isso não é... Então, e cara, tem uma galera que gosta, tem galera que tem tesão nesse tipo de coisa, cara. É um masoquista. É um negócio foda pra cacete. Demais, né, cara? Pô, tu pega um outro que era muito doido que a gente fazia, cara, era... Você tem que construir o próprio terminal, do zero, assim, cara. Tá louco. É tipo assim, tudo em C, assim, com umas funções que, cara, nem tem documentação direito na internet, porque ninguém mexe com isso. Mas isso é uma coisa do caralho, sabe por quê, cara? Isso também te dá uma base. O que é a grande... Eu sempre reflito sobre o quão a faculdade que eu fiz de computação ela foi relevante na minha jornada. Porque tudo aquilo que eu aprendi até no meu segundo ano de curso, ali, quando eu voltei para o mercado, quando eu segui no mercado de trabalho, era irrelevante. Eram linguagens que não usavam mais, eram tecnologias que o mercado não absorvia, era um conhecimento muito teórico e técnico de banco de dados. Mas o grande benefício da universidade na minha jornada foram dois. Me treinar muito como um problem solver. Por que eu fiz compiladores? Cara, por que eu estudei cálculo, velho? Por que eu estudei cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3? Que era uma coisa que, tipo, eu nunca ia aplicar isso. Mas, cara, eu passei a ter um raciocínio lógico muito mais apurado. Eu passei a ter mais persistência na resolução de problemas. E, cara, eu pude viver aquilo num ambiente onde tinha várias pessoas, sem poder julgar, que estavam exatamente no mesmo barco. Acho que esse é o grande benefício da universidade, porque, de fato, o que a universidade ensina hoje do ponto de vista técnico, aplicável no mercado, é quase nada. Mas eu tenho certeza que você estava lá na tua aula de álgebra linear falando assim, nossa, esse negócio não serve pra nada. Aí vem a inteligência artificial, é meio que a coisa mais importante. Cara, é quase que eu serendipia, eu não gosto dessa palavra, mas é um negócio muito louco, né, velho? Tipo, a gente... É um bom ponto, mas, cara, eu fiz AI. Meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, era sistema... Eu criei um sistema de recomendação usando redes neurais. Eu formei, sei lá, em 2009, ou 10, sei lá, 2008, 2009, sei lá. Ou seja, eu já trabalhei com inteligência artificial antes mesmo de ter esse hype todo. Cara, mas na época, a chance de conseguir trazer isso para o mercado no nível escalável, não existia computador para fazer isso, não existia servidores, né, no nível que são servidores hoje, não existia CPU na época. Cara, é curioso também que você fez em redes neurais, mas, cara, até recentemente... Nem usa isso mais, cara. Então, tipo, até recentemente rede neural, o negócio que a galera fala assim, não, rede neural não serve pra nada, o negócio é fazer suporte vector machines e tal, tudo mais, mas aí, tipo, pô, as LLMs são muito construídas em cima de rede neural, assim, né, que é um negócio... Esse é um bom ponto, mas mas basicamente ela abstrai, porque basicamente na época eu tinha que codar, não existia um framework Python para... Entendi. Então você tinha que codar isso na mão. Então hoje, muito do que é feito em AI, ele abstrai essa camada de... Você nem tem que pensar, né, não cara? Isso é curioso, quando a galera acha que, tipo assim, pô, a galera fazendo as coisas de AI e tal, acho que é muito sobre os modelos, mas acaba sendo muito mais sobre o dado, limpar o dado, organizar o dado, saber qual modelo aplicar, do que, de fato, criar o modelo como um todo, né? O Daniel, meu fundador, meu co-founder na Marmota? Hyperplan, é o Marmota. Salve pro Marmota. Ele fala muito isso, cara. O grande desafio é justamente... trabalhar é uma coisa que todo mundo está no hype da AI e da aplicação, mas ninguém está olhando de fato o que realmente importa, que é justamente o dado. Como de fato usar esse dado e trazer valor para as camadas e aplicações de AI, cara. Ninguém tá olhando, ninguém está prestando atenção nisso. Isso é sofrido, né, cara? Mas vamos andar um pouquinho aqui com a história, então. Então, pô, quando você se formou, você estava trabalhando aonde? Aí, quando eu me formei, eu estava na TOTUS. TOTUS hoje... Na época já era, né? Era uma empresa de tecnologia do Brasil, uma empresa de software do Brasil. Não, da América Latina. É uma empresa gigante. Que era RP em geral? RP, Enterprise. basicamente para médias e grandes empresas. Na época tinha 9 mil funcionários, mas, cara, eu entrei antes na TOTUS, na época era uma empresa de 150 pessoas, chamada RM Sistemas. Ah, cara? Tu foi o precursor aí da TOTUS, e aí então. fomos crescendo até virar uma empresa de 9 mil pessoas.
E aí, velho, fiquei lá até 2015. Nossa, fez a carreira então, né, TOTOS, pô? Fiquei lá 7 anos. Aí tá ganhando bem já, então. Esse é o problema, né? De fato ganhava bem, de fato tinha uma vida estável, de fato tinha oportunidades de crescer lá dentro. Mas, cara, eu sempre fui inquieto, né? Eu sempre fui curioso, eu sempre queria mais. E, cara, na faculdade, fazendo essa conexão e voltando, vou voltar nesse assunto da TOTOS, na faculdade, cara, um maldito professor me passou um filme chamado Piratas do Vale do Silício. Já assistiu esse filme? Nunca vi. Não assistiu, cara? Não. Cara, é um filme icônico, acho que é um filme da década de 90, que conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates. E essa guerra, né, roubando tecnologia e desenvolvimento, né, e produtos do outro, ideias, aquela confusão. Eu já vi sim, na real. Agora que você tá contando, eu lembro. Eu vi quando eu era moleque, mas eu não lembro direito. Pois é, cara. E esse livro conta, né, muito do Vale do Silício, conta muito do porquê o Vale do Silício é o Vale do Silício, porquê que o Steve Jobs é de lá, mas porquê que o Bill Gates foi para lá. E, cara, eu fiquei impactado com aquilo. Eu falei, cara, eu tenho que ir para esse lugar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei esticar minha barra do ponto de vista pessoal e profissional porque, cara, no fim da vida, a única coisa que a gente leva é conhecimento. O quanto que as experiências que a gente viveu, né, o que a gente construiu, cara. Então, eu sempre fui muito focado em desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre levava a barra. E, cara, meu ponto era, onde é a Champions League da computação? A Champions League da computação é no Vale do Silício, porque toda a tecnologia que foi produzida nos últimos 5 décadas, que impactou e mudou a nossa vida, foi construído lá. Computador pessoal, smartphone, internet, rede social, Uber, Airbnb, OpenAI, tudo foi feito lá. Então, eu falei, cara, é para esse lugar que eu tenho que ir. Então, eu fiquei com aquela inquietude durante todos os 7 anos que eu fiquei na TOTOS e me estabilizando financeiramente para conseguir fazer esse movimento. Porque eu não tive a oportunidade de estudar fora, né? Porque, pô, vejo de uma família simples. Você nunca nem imaginou estudar fora, né? Até cara, esse ponto. Não é que eu não imaginei. Eu sempre quis, mas eu não tinha condição. Mas você sabia que era possível para um brasileiro estudar fora? Assim? Você já tinha visto alguém fazer? Já era algo relativamente, né, comum. Os meus amigos de faculdade, né, as pessoas tinham condição financeira melhor, parar a faculdade e estudar fora é comum. Ah, não, mas eu digo assim, no ensino médio, sei lá, você estudar em Harvard, Stanford, uma coisa assim? Não, jamais. Era muito distante, era uma coisa intocável, era tipo... Era algo só pros gênios e mitos e lendas. E na verdade naquela época era isso, era algo extremamente... Né, era escasso, tinha uma escassez muito grande em relação a isso. Então, velho, durante a TOTOS, durante toda essa trajetória minha na TOTOS, eu ficava com essa pulga. E aí, em 2013, eu fui para... A TOTOS tinha um TOTOS Labs em Mountain View, que ficava trabalhando com inovação, pesquisa, né, conectando com startups da região. E eu fui passar 3 meses lá, velho. E a cada conversa que eu ia para fora, participava de meetups, né, de eventos sobre tecnologia, sobre... Ah, você foi pro Vale do Silício pela TOTOS, então, a primeira vez? 2013, mas fiquei 3 meses lá. Cara, isso mudou minha cabeça de uma maneira que refez eu repensar a minha trajetória profissional, me despertou, falei, cara, eu tenho que vir para esse lugar, eu quero passar pelo menos uma década aqui e absorver tudo o que esse lugar pode me entregar. E aí voltei pro Brasil, 2013, cara, e toda vez que eu tentava sair da TOTOS, é aquele negócio, ameaçava sair, os caras vinham com uma algema de ouro, pô, vou te pagar mais, você é um talento brilhante, você entrou aqui como estagiário, você está crescendo, a gente quer manter você. E o que a gente faz, cara? A gente vai aceitando, porque ter uma vida confortável, próxima de sua família, em BH, comendo as comidas que você gosta, estando próximo dos amigos que você gosta, estando financeiramente bem, cara, quem que vai querer chutar o balde desse negócio e meter a cara? Ninguém, né? E, enfim, eu posterguei isso durante 2 anos, mas aí em 2015 eu decidi meter o pé na porta, jogar tudo para trás, entrar no avião e descer lá em São Francisco. E BH, a galera é muito bairrista, né? A galera ama cacete, BH, velho, não quer sair, não. BH é tão bairrista, assim como os gaúchos também no Rio Grande do Sul, velho. Um dos grandes desafios de pessoas de São Paulo, de outros estados, é fazer negócio em Minas, cara. O mineiro é muito, muito desconfiado. Especialmente de carioca. Sim. Mas, cara, o mineiro é extremamente bairrista.
Então é muito difícil você fazer negócio com o mineiro. Tanto é que a TOTVS, para entrar em Minas, ela teve que comprar a RM Sistemas. Porque imagina, a maior empresa de tecnologia do Brasil, de RPs, ela não tinha penetração em Minas porque não conseguia criar essa relação de confiança com o mercado mineiro. É um negócio impressionante. Então o mineiro gosta de fazer negócio com o mineiro. Gosto de fazer negócio com o mineiro. Hey man, think we can have some water maybe? Thanks so much, man. Pra dar que o bicho tá falando aqui, daqui a pouco vai ficar sem saliva, né, velho? E, cara, você... Conta pra nós, chegou a tirar quanto lá na TOTVS, cara? Tenta lembrar aí. Cara, na época, sei lá, em 2015, acho que eu tinha um compensation ali total, que se dividisse no ano com bônus, com... Sei lá, alguém tem torno de 15, 20 pau de reais. Pô, aí é bom, né? É. Pô, novinho Com, ainda. sei lá, 29, 28. Não. E você ficou lá até o quê? Uns 27, 28 anos, não? Foi. Até mais ou menos isso. Pô, então tava vivendo bem demais lá em BH, bicho. Cara, pô, dava de carro importado, ir em um dos melhores restaurantes da cidade, fazer 2 viagens internacionais no ano, né? Era sério na minha vida. Mas, cara, esse é o problema, o conforto é um perigo. É um perigo, cara. E quanto... Tipo, e a galera sempre fica nessa de tipo, pô, velho, vou juntar uma grana, vou ganhar mais pra depois eu empreender, só que vai ficando cada vez mais difícil, né, cara? Vai porque, cara, você começa a não aceitar tanta coisa, saca? Vou te dar um exemplo. Eu lembro uma analogia nada a ver, mas já que você tá falando de festa, pô, a gente ia pra... Na época, a gente ia pra um carnaval na cidade de Minas, chamava Diamantina. Velho, a gente pegava uma casa de 3 quartos e dormia 20 pessoas. Qual que é a chance hoje de eu primeiro ir pro Carnaval de Diamantina e dormir na casa com 20 pessoas? É zero, velho. Porque eu já subi num determinado nível de conforto que eu não aceito mais esse tipo de coisa. E assim é a nossa vida profissional também, né? E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Qual que é a chance, né? Isso passa na minha cabeça. Qual que é a chance de eu abrir, né, um compilador e começar a codar e ficar dias ali, né? E ficar dias, cara, é zero, mas isso é ruim. Para ir para Diamantina, isso é legal, cara, que não faz sentido, não combina mais comigo. Mas, cara, para programar, para sujar a mão de graxa, não sujar a mão de graxa, isso é ruim. Né? Porque principalmente quando você está começando um negócio, muito dos primeiros passos da empresa ali, ela acontece justamente por essa execução do founder. E não é glamouroso o herói, assim, né, cara? Você fica tomando pesada na cara e tudo mais, só fica assim, tipo, porra, no meu emprego tava bem suave, né, cara? Então, isso acontece, eu vejo muito com, sei lá, consultor, por exemplo, assim, né? Porque o consultor, muitas vezes, ele trabalha, ele não vê muito propósito no trabalho dele e tudo mais, mas assim, pô, eu tô ganhando bem, tá ligado? Vou fazer aqui o meu colchão, depois eu vou empreender. Só que aí ele ficou olhando e falou assim, cara, o que será que é? Aí ele fica meio querendo otimizar pra caramba, só ir empreender quando tiver na situação perfeita, que ele vai conseguir levantar uma puta grana, com a ideia maravilhosa e tudo mais, e acaba não fazendo nunca, né, cara? Sofrido demais. E aí você, pô, pegou o avião, cara, foi pra Berkeley, é isso? Aí fui pra São Francisco e... Aí eu fui pra Berkeley primeiro. Então, meu objetivo era... Eu queria empreender. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Aí o segundo filme que eu fui impactado, na época eu tinha lançado, era a rede social do Zuck. Cara, aquilo ali bagunçou minha cabeça. Eu falei, mas como assim, velho? O cara criou um Facebook da sala da casa dele, do dormitório, do dormitório dele na faculdade. Mas como assim, cara? O custo de empreender, de criar uma empresa, é tão baixo assim. Cara, eu fiquei indignado com aquilo. Aquilo ali fica assim, cara, não é possível. Eu posso criar uma empresa como o Facebook. Né? E eu só preciso entender como. Então, eu fui para... O que eu fiz? Então, minha meta era, da faculdade, eu quero passar uma década lá no Vale do Silício. Lá é a Champions League. É o primeiro ponto. Segundo ponto é, eu quero empreender. Então, fui picado pelo bug do empreendedorismo e uma vez que, cara, se você já foi picado pelo bug do empreendedorismo, né, você hoje que está trabalhando no mercado de trabalho já foi picado, não espere chegar com 50 anos, né, e se arrepender de não ter feito, ou de não ter testado, ou de não ter criado essa empresa. Aproveite esse momento agora que você está vivendo, pare tudo, crie, cara, e se der errado, você volta para exatamente fazer o que você está fazendo hoje, porque se você é uma pessoa boa, o mercado vai te absorver na mesma posição que você está hoje. Então, ou até melhor, né? Ou até melhor. Então, se o bug te picou ali, cara, tem que fazer. Não adianta, a pessoa não pode morrer com essa dúvida. Imagina eu com 60 anos, falei, caraca, segui essa vida executiva, mas lá atrás eu tinha um sonho, eu queria ter empreendido e não empreendi. Então, cara, essa era uma das coisas que eu pensaria como a maior frustração da minha vida. Então, eu fui picado. Segundo ponto, eu não sabia o que eu iria fazer. Eu sabia que queria empreender, queria estar no Vale do Silício, mas não sabia empreender em quê.
por que você queria empreender, cara? O que era a coisa que tava na Cara, eu tua queria cabeça? deixar um legado. Eu queria deixar um legado, eu queria gerar impacto, eu queria gerar progresso. Eu queria, mas imagino que quer ainda, né? Não, queria naquela época, quero ainda, né? Isso é o que me move. Empreender é o que me move. Então, eu não tinha ideia em qual indústria, em qual, no que a gente faria. Não tinha, o que eu poderia começar, eu tinha zero ideia. E aí eu fui, de novo, expandindo oportunidades. O que eu fiz? Fiz todo o meu application para Berkeley. E, cara, foi o seguinte. Se tudo der errado, se eu não conseguir empreender, o que eu vou fazer? Eu vou para o mercado executivo, ou vou trabalhar numa grande empresa, mas vou trabalhar numa grande empresa com um diploma de uma universidade prestigiada nos Estados Unidos. Vou estar mais bem posicionado para trabalhar no Google, no Facebook, na Apple ou numa startup. E, enfim, vou estar potencialmente numa condição melhor do que eu estaria trabalhando na minha carreira. Então, sempre expandindo e decidindo as oportunidades ao longo do caminho. Embora, nessa época, eu já tinha muita convicção que eu quisesse empreender. Aí, o que eu fiz? Poxa, para empreender... Então, aí, o que aconteceu? Desci lá. Pum, cheguei em São Francisco. A primeira decisão que eu tomei... eu não sei, né, quantas pessoas aqui já que estão nos acompanhando já conhecem a geografia da cidade, né, da região, na verdade, da Bay Area. Mas São Francisco e Berkeley é mais ou menos uns 40, 50 minutos de trem, né? É distante. E parece outro mundo, assim. Tipo, a galera que vai em Berkeley não convive muito com São Francisco e o Vale do Silício. É uma coisa bem separada, mesmo que pareça... Em São Paulo, as pessoas, né, se locomovem 2 horas de carro e tudo certo. Lá em Berkeley é um outro mundo, é uma outra cultura. É tudo diferente. E a galera do meu curso, que foi estudar comigo, eles moraram dentro do campus, eles moravam ao redor da universidade, eles moravam em Berkeley. E eu tomei a decisão de morar em São Francisco. Então você pegava o trem a Cara, mais pegava também. o trem todo dia, era um saco, levantava super cedo, no final do dia tinha que voltar esse trem, mas por quê? Porque ao invés de ficar exposto, né, a uma comunidade acadêmica, eu queria ficar exposto ao Vale do Silício. Então eu estava estudando de 9 da manhã até 5 da tarde, pegava o trem, voltava, de 6, 7 horas da noite até 9 horas da noite estava em eventos, cara, todo santo dia. Isso é o quê? 2014? Isso era 2015, 2016. Você foi em 2016? É. Entendi. Todo santo dia eu estava ali participando de eventos. Meetup. Meetups. Mas Todos os dias. Meetup era muito bom, cara. Era bom que você conhecia empreendedores, você conhecia engenheiros, você conhecia investidores, você conhecia pessoas de grandes empresas que estavam lá fazendo safari, sourcing, oportunidades. Então, você se conectava naquela época com basicamente o Vale do Silício todo. E eu tinha essa convicção, né? E coloquei isso como meta na minha jornada, que eu queria ser o brasileiro, pelo menos o brasileiro mais bem conectado de lá. E acabei me tornando um dos. Né? Dado que, cara, eu conhecia muita gente. Então, muito desses contatos e relacionamentos que eu construí durante esse tempo, durante esse 1 ano que eu ia em eventos todos os dias, eu usei muitos desses relacionamentos para a construção da Startse e usei muitos desses relacionamentos para a construção da Hyperplane. Né? Então, voltando na minha origem, cara, eu sempre carrego comigo as pessoas que tiveram comigo na minha jornada em algum momento durante toda a minha trajetória. Cara, e me conta um pouco como que você faz isso, assim, né? Então, pô, você chegou num meetup e tal, aí, pô, bate aquele papo furado, né? Que é sempre assim, tipo, oi, tudo bem, o que você faz, tá ligado? Aí você fala, imagina você fala assim, pô, estudante de Berkeley, vem aqui, quero empreender e tal, e você, blá, blá, blá. Cara, como que você transformava isso num relacionamento que você conseguia manter e tudo mais? Então, essa é uma boa pergunta, porque principalmente quando você está começando, né? Aí você tem aquele ditado, aplica muito bem essa história, né? Você tem que beijar 100 sapos para achar uma princesa, né? Ou um príncipe, né? Então, esse ditado é esse. E, de fato, cara, você tinha que beijar 100 sapos. Eu tinha que ir em 100 meetups para entender onde estava o meu público, para entender onde que estava as pessoas que faziam sentido me relacionar. Então, só que como que você extrai o maior potencial daquele sapo que você está beijando? Né? Pô, então, já que eu tenho que beijar um sapo, o que dá para fazer desse limão aí uma limonada? Então, chegar lá, eu conheci as pessoas, cara,
A pergunta é sempre justamente essa troca, o que é que você faz, o que é que você faz? Enfim, as pessoas tentavam entender, conhecer um pouco mais sobre você conhecia sobre outra pessoa. Só que o normal é tipo assim, pô, conversou um pouquinho, cara, se não tem alguma coisa muito interessante ali, a pessoa desconversa, nunca mais vocês falam Exato, e vida que segue, que é uma coisa diferente do Brasil, né? As pessoas vão existe uma conexão pessoal no Brasil e lá, cara, é extremamente transacional, né? Então, pô, eu não vou perder o tempo. Cheguei lá, conversei contigo, não te entreguei valor, casco fora. Mas o que eu fazia? Conhecia a pessoa geralmente tinha no crachá dela o nome e sobrenome, adicionava essa pessoa no LinkedIn, colocava uma notinha no LinkedIn, que eu não sei se você vai perceber, se é pra onde você conheceu essa pessoa, uma notinha interna minha, onde que eu conheci essa pessoa. Tem isso no LinkedIn? Não Tem. sabia, não. Então, quando você adiciona, você consegue colocar meio que um tag, colocar umas anotações onde você conhece a pessoa e quem é essa pessoa. Algum insight para um dia você falar com essa pessoa, você poder retomar naquelas notas. Então, adicionava aquela pessoa no LinkedIn, escrevia algum comentário sobre o evento, sobre os desafios que aquela pessoa está buscando. Porque quando eu ia conhecer, Welly, tudo bom? O que você faz? Você ia me contar o que você estava fazendo? Aí você fala, cara, qual a pergunta que eu fazia para ele? Pô, mas qual que é o teu grande desafio hoje? Ah, meu grande desafio hoje é hiring. Eu preciso trazer engenheiro XPTO, cara, e fundraising é uma coisa que vai me incomodar aqui daqui 3 meses. Então, eu anotava aquilo. Ia conversando com várias pessoas. Quando eu comecei a criar essa massa de pessoas do qual eu estava conectado com desafios, eu comecei a conectar uma pessoa com a outra. Porque o cara que estava hiring, eu conheci o cara que estava procurando. O cara que era um headhunter, ou que tinha um pool, tinha conseguido colocar um pool de talentos e ficava oferecendo para a empresa. Eu lá fazia essa conexão. Investidor early stage com startup. Pô, fazia assim. Naquela época você fazia as intros, cara, não tinha etiqueta nenhuma do Vale do Silício. Né? Então, cara, pegava os dois, já conectava os dois por e-mail, aquela confusão. Mas, de alguma forma, era genuína a minha tentativa de geração de valor para as pessoas, saca? Uma coisa que eu acho curioso sobre isso, eu também fazia muito isso. Eu fiz exatamente a mesma coisa, né? Eu fui pro Vale do Silício em 2017, pelo Ebanks, assim, e minha vida era, cara, meetup, tá ligado? Era meetup, ficava fazendo call de dia, de noite era meetup e tudo mais. Cara, até você falou, você encontra um beija-vários sapos pra encontrar um príncipe, cara. Um cara aleatório que eu conheci lá foi o Ale Liuzzi da Remessa Online, cara. Ele tava começando a amar, assim, ele tava viajando, ele era gordão, assim, e tal. Aí eu falei, pô, que cara aleatoriamente boa, tava fazendo um monte de negócio. Mas, cara, o que, sei lá, com o tempo eu fui vendo é que esse negócio de conectar a galera que você não conhece muito bem, às vezes é ruim também, né? Você faz umas coisas... É horrível, né? Mas é um beijar um sapo, é um aprendizado, né? Imagina, você é jogado... Eu fui jogado numa terra onde existe uma etiqueta de como se opera, cara, e eu tinha que aprender aquilo tudo. Eu vim do corporativo executivo no Brasil. É diferente. Então, eu fui sentindo e entendendo como isso funcionava no tempo. Mas a genuinidade de querer ajudar as pessoas, né? Não give back, só give. Na verdade, eu nunca tive back, porque nem eu sabia o que eu queria. Cara, era o que me fez manter esse relacionamento, essa consistência. Tanto é que, cara, eu cheguei a fazer festa de aniversário lá em São Francisco para, sei lá, 200, 300 pessoas na minha casa. Nessa época eu estava em Palo Alto, morava em Palo Alto. Mas porque, cara, eu criei muito amigo, eu fiz muito amigo, né? Então, eu consegui criar uma estrutura de amigos profissionais, cara, foi muito legal isso que eu pude ver. E um desses eventos, acabei conhecendo o Marcelo Maisonave, que foi um dos fundadores da XP, e o Maurício Benvenuti, que foi um dos primeiros funcionários e sócios da XP. Cara, e ali apareceu pra gente a oportunidade da Startse e foi nisso, foi num evento, cara. Foi no terceiro mês que eu tava lá, enfiando a cabeça em meetup. Fui no evento da Bay Brasil, que era a Margarize que organizava, né? Pô, salve pra Margarize aí. Também já fui várias vezes no evento do Bay Brasil. Ah, cara, e olha que interessante, né? A Margarize, acho que não sei se eu nunca falei isso com a Margarize, mas a Startse, a oportunidade de Startse começou ali no evento da Bay Brasil, eu com os meninos, e a Hyperplane também, porque eu conheci o Daniel no evento da Margarize, o Daniel Marmota. É mesmo, cara. Olha só, pra você ver o poder dos meetup, né, cara? É isso. E aí você ficava fazendo, essas conexões, conectando todo mundo, mas em 3 meses, então, você já começou a se envolver ali com a Startse. Aí 3 meses com a Startse, só que o business da Startse, ele exigia que a Startse fosse bem... conectada lá, bem conectada lá, porque história da Startse, né? Acho que todo mundo sabe, ou não, né? Talvez estou subestimando quem, mas história da Startse. Basicamente é o seguinte, a Startse era um portal de notícia ali em 2015, 2016, que falava sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo.
Dentro do XP, Dentro né? do Infomoney. Do Infomoney. Então, você entrava no Infomoney, aí você tinha a aba investimentos, seguros, política, economia, aí você tinha lá startups. Bum, clicava em startups, abria starts. E naquela época, velho, startup, empreendedorismo é algo, cara, era Sebrae, né? Quem que falava de empreendedorismo na época era o Sebrae. Então, não era algo relevante, né? Era feio você chegar no final do ano da família, assim, no Natal. Pô, o que você está fazendo? Pô, trabalhando com uma startup. A galera... O que é isso, né? O que é isso? Tipo, como assim startup? Você não tava na TOTUS? Como assim você está trabalhando numa startup? Aí, cara, naquela época ninguém falava nisso, né? E aí o Júnior teve essa visão. Eu falei, cara, esse assunto vai ganhar relevância, porque estava ganhando relevância nos Estados Unidos, estava ganhando relevância na Europa, e o Júnior criou um portal para estar bem posicionado nesse assunto. Então a Startse tinha uma audiência muito legal, mas faturava, sei lá, não tinha nem faturamento, né? Era zero. Era um projeto da XP agora. Era basicamente um projeto que estava dentro da XP. Então, quando a XP fez uma reestruturação, uma reorganização, o Pedro também, o Pedro era o CEO do Infomoney, que foi um dos sócios nossos na Startse. Então, saiu o Pedro do Infomoney, saiu o Marcelo da XP, saiu o Maurício da XP. E aí a Startse, nesse meio do caminho, deixou de ter prioridade dentro do Infomoney e acabou descolando e tendo uma vida própria enquanto portal de notícias. E aí o Júnior faz o pitch, né, pro Pedro, pro Marcelo, pro Maurício, né, e logo depois me chama também para escutar esse pitch. E a gente decide ali, os meninos me convidam, naquele grupo que estavam se formando ali, para montar o primeiro time, vamos dizer assim, um founding team da Startse, para pegar um portal de notícia e transformar aquele portal de notícia em algo que ninguém sabia o que era. Mas como que é isso, cara? Que era um negócio da XP, vocês tiveram que comprar o domínio da XP, alguma coisa assim? Ou... Era o que estava dentro do guarda-chuva da XP, mas o Júnior fez um arrangement, cara, que não tinha valor, era o quê? Um portal de notícias. Ele falou assim, pô, você não quer essa parada? Dá pra mim, dá a propriedade intelectual disso aí. A propriedade intelectual era do Júnior, né? O Júnior que foi o fundador. Ele tinha um processo de parceria de distribuição com a XP como sócio, mas não tinha algo... então a XP não era dono do negócio. Não era, dono era o Júnior, mas estava dentro do arcabouço da Infomoney. Então, naquele momento, velho, era de fato um portal de notícias. Mas o que é interessante? Quando os meninos me convidam para entrar e montar esse founding team... E por que você acha que eles convidaram assim? O que foi a coisa que você sente que encaixou porque ali? Eu acho que eu tinha uma relação muito boa com o Maurício, tinha uma relação muito boa com o Marcelo, estava, na época, construindo uma relação excelente com o Pedro. Cara, os caras gostaram. Eu falei, cara, tem que ter esse cara aqui comigo. Esse cara está bem conectado, esse cara já está bem enraizado aqui no Vale do Silício, já está aqui há muito mais tempo do que a gente tem que... Acho que eles olharam e falaram assim, mano, esse maluco colando em todos os meetup, conhecendo todo mundo. Eu não vou fazer isso, alguém tem que fazer. Pode ter sido. Porque, pô, realmente, o que... Nem você vai chegar nessas partes da história, mas o começo do que deu dinheiro pra Startse foi justamente isso, né? Foi, não. Aí a gente fez... Aí o que a gente fez, né? Como tinha um portal de notícias... E aí, qual que é o ponto? Na época, velho, da Startse, eu tinha aceitado Não tinha aceitado. Eu estava fazendo um processo seletivo numa startup chamada Lux. A Lux, velho, olha que loucura. A Lux era olha qual era o modelo de negócio dos caras. O modelo de negócio dos caras era de valet. Eles queriam discutir a indústria de valet. Que é um saco. Que, tipo, é foda, né? Aqui em Miami tem alguns restaurantes que chega a pagar $75 para você deixar teu carro. Melhor de Uber. É melhor de Uber. Mas, cara, é uma máfia. Em São Francisco, qual é a ideia do cara? A ideia do cara é que tô chegando no meu carro, eu vou no restaurante XPTO, falo e vai ter um cara lá me esperando, on demand, o cara vai pegar meu carro e leva, eu não vou parar no valet do restaurante, que eles vão meter a faca, eu vou pegar a uberização do valet. O valet paralelo. O valet paralelo e que esse cara vai parar meu carro. Esse era o projeto. E eu tinha uma proposta para ir para a Lux, que era um time muito bom, a empresa estava com... Era um modelo de negócio que ainda tinha bons investidores por trás. E na época, velho, e com salário maior, né? Com salário maior não, com salário, né? Porque na Startse não tinha salário, com salário. E aí, quando apareceu essa oportunidade da Startse, velho, eu senti muita confiança no time que estava sendo formado ali. Então, todo mundo sabe o futuro de uma empresa de mídia, né? Acho que o presente de uma empresa de mídia naquela época a gente via como futuro. Todo mundo sabe o desafio que é
gerir e ganhar dinheiro com mídia hoje. Não só no Brasil, mas no mundo. Naquela época eu já tinha esse cheiro. Falei, cara, não dá, né? Mas na época tava os meninos que construíram a XP, e eu tinha muita convicção que colocando muita gente boa para resolver um problema mais ou menos, uma ideia mais ou menos, que na época era isso, estava sendo uma ideia mais ou menos, porque era um portal de notícia, iria virar algo muito bom. Então você tirou essa crença? Porque observando padrões no próprio Vale do Silício. Então tem muita ideia merda, que vai pivotando, com um empreendedor bom que cria coisas relevantes. Tem muita ideia legal com um empreendedor merda que não tem relevância nenhuma. Vou te dar um exemplo. Cara, se alguém tivesse me dado o pitch do Twitter, se o Jack Dorsey tivesse chegado para mim e falar assim, cara, é isso aqui, ó, você vai poder escrever 200 e poucos caracteres, esse aqui é o produto, cara, eu não ia investir. Você investiria? Assim, não imaginaria que é isso que teria o tamanho que teve, né, cara? Airbnb. Se o Brian Chesky viesse para ti e falasse assim, cara, minha startup é alugar um quarto na casa das pessoas, eu não investiria. Tanto que ninguém queria investir, né? Até ser real. Então, esse é o ponto. Ideias ruins com empreendedores incríveis. Agora, tem várias startups que eu vi com ideias geniais, com empreendedores que não tinham capacidade para executar aquela ideia. Então, esse reconhecimento desse padrão eu pude observar no Vale do Silício, né? Então, primeira coisa, a coisa mais importante é colocar um time incrível. Porque você colocou gente boa, cara, a chance de executar aquilo, ou a chance daquilo virar algo relevante é muito maior que se estiver colocando um monte de gente medíocre. Então, por isso eu acabei tomando a decisão de seguir com eles, porque independente, ninguém sabia, entre nós, ninguém sabia o que seria, qual caminho que a Start seguiria. Não tinha nenhuma visão, assim, pro negócio. Zero. Era, cara, como que a gente vai transformar isso aqui em algo, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Por quê? Mas a gente tinha algumas premissas, né? Primeira premissa, esse assunto vai virar mainstream no Brasil. Primeira premissa. Segunda premissa, a gente vai ter uma cadeira privilegiada para enxergar as oportunidades nesse mercado primeiro do que qualquer um. Porque, cara, a gente está falando sobre inovação, startup, empreendedorismo. A gente vai ser um portal relevância. Cara, a gente vai entender para onde as coisas estão indo e conseguir se posicionar bem nesse negócio. Igual se você quiser se posicionar bem para a tua vida na tecnologia, você acompanha o GigaCast e vê a história dos melhores empreendedores aqui, tá mega. Eu tô muito, mano, eu fico muito bem posicionado de fazer esse podcast, porque, sabe, imagino que vocês estavam fazendo todas as notícias de tudo que estava acontecendo, então vocês eram forçados a saber tudo que estava acontecendo, quem estava ganhando dinheiro. Exato, então tinha que estar de olho e observando e criando tendências, enfim. Então esse foi um ponto importante. E o segundo ponto, na verdade, o terceiro ponto, que era uma premissa, é que a gente tinha que ganhar dinheiro com aquilo. Tipo, cara, a gente tem que fazer esse negócio com dinheiro. Tem que fazer dinheiro. E a cabeça dos meninos é uma cabeça, cara, também empreendedora. O Marcelo é muito empreendedor, o Maurício é empreendedor, o Pedro é empreendedor, o Júnior é muito empreendedor. Eu falei, cara, vai sair algo aqui que a gente vai transformar esse negócio em negócio que ganha dinheiro. E aí a gente fez um dos primeiros programas, né? Que foi, cara, botamos literalmente uma landing page, botamos as nossas fotos nessa landing page, escrevemos imersão no Vale do Silício, venha passar uma semana aqui com a gente. Colocamos os logos das empresas, Google, Facebook, blá, blá, blá. Cara, e gravamos um vídeo e metemos, cara, e fomos distribuir, porque como a gente já tinha uma base, uma audiência, né, que a gente já vinha construindo com produção de conteúdo na Start, né, com mídia, quando a gente colocou, velho, a gente aprendeu o que é um funil, né? Não tinha nem ideia como é que criava, né, produtos digitais, distribuía. A gente sabia que tinha uma base de audiência, a gente colocou um produto, esse produto a gente colocou para a base, a gente foi qualificando o lead. Cara, apareceram 10 loucos que toparam pagar, sei lá, na época, 15 mil, 20 mil reais para estar com a gente uma semana lá. Só que quando a gente colocou essa página, a gente não tinha ideia do que seria esse produto. E não tinha ideia do que a gente ia entregar para essas pessoas. A gente escreveu um monte de groselha nessa landing page, cara, e vão ver, e vão testar, vão ver se isso pega. E pegou. Lançamento de semente. Pegou. Não, só que o lançamento de semente que deu certo. A ideia era iterar, fazer o teste AB, talvez ou a gente foi em cheio, ou, cara, tipo, foi uma coisa que foi muita sorte, porque, cara, a gente converteu, trouxemos lá, né, 10 pessoas na época, pagando, como disse, entre 15 e 20 mil reais. E aí a gente teve, sei lá, um mês para programar e organizar e estruturar um programa para eles. Aí o programa, velho, inicial é, tipo, como que a gente entrega
para essas pessoas a experiência que eu, Maurício, o Marcelo tem vivendo aqui no Vale. Então a gente, cara, a gente ia tomar das sessões era tomar um café lá no Culpa Café. Então ia lá pro Culpa, sentava lá, trocava uma ideia, trazia um empreendedor, tomava um café com o empreendedor no Culpa Café. A outra era almoçar no Bucks. Né? Então a gente ia lá para Outside, almoçava no Bucks, trazia um empreendedor para trocar uma ideia com a galera, almoçava no Bucks. Pum. Todos esses lugares são lugares icônicos, né, no Vale. A gente ia para Sandy Road? Para Sandrill. Beleza. Aí a gente, na época, a gente tinha uma relação com o fundo, que eu não me recordo o nome. Um cara muito bacana. Nos recebeu na Sandhill. No escritório dele, a gente mostrava, contava história do que é Sandhill, porque a Sandhill é relevante para a indústria Venture Capital. Eu falava do Arthur Rock, que foi o pai do Venture Capital. Cara, ia contextualizando e criando esse storytelling. Aí ia para São Francisco. Aí São Francisco é exatamente a mesma coisa, lugares icônicos. E ia para dentro do Google, né? Passava ali pelo Googleplex, entrava, tinha uma pessoa do Google nos recebendo. Então a gente criou uma experiência do qual a gente literalmente criava uma imersão do que era a nossa vida, do que a gente vivia lá no espaço de uma semana para essas pessoas. Nem tinha treinamento então nessa época? Nada, porra nenhuma. Era uma imersão. Era passeio turístico mais assim, você dava pra passear. A gente entregava um conteúdo, porque esse que é um ponto. Muitas pessoas que foram nos nossos primeiros programas foram muito impactadas. Muitos empreenderam, criaram empresas, né, fizeram negócio entre si, viraram investidores. Muitas pessoas prosperaram porque a gente implantou nelas esse bug do Vale do Silício. Do Vale do Silício e do empreendedorismo. Então, muitas pessoas que nos encontram, são pessoas que são amigos nossos até hoje, nos encontram na rua, em eventos, falei, cara, minha vida mudou depois dessa experiência que eu tive com você. Algum que vem em mente assim, cara? Tem, vou te dar um exemplo do Rodrigo Scavini. O Rodrigo Scavini, ele fez depois disso, ele tinha uma vida executiva, foi empreender, criou uma empresa e vendeu para Magalu. Então, acho que não passava pela cabeça dele empreender. Né? Então, foi lá, criou uma empresa e vendeu a empresa para Magalu. Tem um outro rapaz também que virou investidor, né? Investiu em algumas startups hoje, no Vale do Silício. Uma delas é a OneSkin da Carol e da Alessandra, cara, que está indo super bem. Então, a gente fez essa conexão, ele foi nas primeiras turmas, acabou investindo, virou investidor, de fato. Hoje, de fato, tem um portfólio de várias startups, mas começou ali com a gente. Então, é muito legal ver essa transformação. E aí, que naquele momento, eu comecei a perceber que, cara, para você aprender, você não precisa estar dentro de uma sala de aula. Né? Porque eu vivi o que eu aprendi morando no Vale do Silício. Universidade nenhuma me entregou. E universidade nenhuma me entregaria. Né? Então, eu passei naquele momento a questionar o próprio modelo educacional. Porque falei, poxa, se isso que eu estou vivendo, isso que eu estou aprendendo, não está vindo dentro da universidade, qual que é o futuro da educação? Porque quantas pessoas têm acesso a viver isso aqui hoje, né, no Brasil e no mundo? São poucas. Né? Então, como que a gente consegue mudar esse modelo educacional e difundir isso? Porque a educação hoje ela pode estar... naquela época não estava, mas colocando ao tempo passado, a educação ela pode estar na tela do computador, ela pode estar no Zoom. A educação ela pode estar numa reunião de pessoas debatendo e discutindo uma ideia. A educação ela pode estar num processo de mentoria do qual eu estou sentado contigo e aprendendo contigo. Né? E a grande maioria das pessoas elas associam a educação ela pode estar no processo de você criar, fazer e aprender com aquilo, né, durante aquele processo. E a grande maioria das pessoas elas associam a educação ao processo formal de você sentar na carteira e escutar um professor na frente de uma sala. Cara, por isso que a gente começou a entender que aquilo que a gente estava fazendo era educação. E aquilo que a gente estava fazendo começou a nos reforçar e criar a convicção de que a gente poderia criar uma escola de educação executiva, que foi isso que a gente caminhou ao longo dos anos seguintes, para ensinar executivos, cara, que muito bem educados, que foram para boas universidades no Brasil, executivos que tinham acesso a outras pessoas, tinham acesso a capital, mas, cara, os caras foram treinados com técnicas do passado, de fazer negócio, de fazer relacionamento, de construir produto, de construir empresa. E eram pessoas que estavam atrasadas.
baseado no que estava sendo feito no Vale do Silício, qual que era o futuro, que a gente estava vendo lá. Igual as linguagens de programação que você aprendeu, né? Exato, estava defasado. Que é impossível para a universidade, com toda a burocracia e estrutura, se manter junto, especialmente em um mercado de alto crescimento e alta mudança, que é o de tecnologia, né? Exato. Você estava aprendendo mais nessa vida de relacionamento do que em Berkeley, você sentia? Muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais. É incomparável. É incomparável. Esse é um outro ponto, né? Eu falei sobre o bug do empreendedorismo. Você vai aprender empreendendo muito mais do que você aprende em qualquer... Cara, potencialmente que você aprende no melhor MBA, na melhor universidade do mundo. Porque você vive na prática. Né? E você tem que aprender na prática. É muito diferente quando você pega a teoria e vai aplicar aquela teoria. Cara, pouca coisa se aplica na dinâmica, porque muito do conteúdo que você aprende foram conteúdos que foram escritos há 20, 30, 40 anos, 50 anos atrás. Né? Pô, a gente vai para a universidade e está falando de Kotler ainda, cara. Tipo, que é o pai da administração moderna, pai do marketing, sei lá. Cara, você vai aprender... O cara escreveu o livro, falar sobre gestão de empresas de 50 anos atrás. Mudou, velho. É diferente. Hoje, você aqui, mais o rapaz que está aqui com a gente no estúdio, cara, se a gente sentar aqui e bolar umas ideias, a gente tira um protótipo do papel e já começa, já disponibiliza na internet hoje mesmo, já começa a validar isso com o cliente hoje. E potencialmente isso não dá para virar uma empresa. Mudou a dinâmica. A dinâmica de construir produto, a dinâmica de construir marca, a dinâmica de distribuir, a dinâmica de trazer investidores, a dinâmica de crescer esse negócio, cara, mudou. Teorias do passado não conseguem ser aplicadas mais. E é difícil você conseguir se manter na atualidade, né, cara? É impossível, velho, é impossível. Por isso e principalmente com AI. Eu tô ficando defasado. A cada dia que sai, velho, o Cursor, que foi, é uma dos maiores breakthroughs de AI que aconteceu recentemente, cara, eu tô ficando para trás, porque eu não tô tendo tempo para sentar, aprofundar. E aí que eu confio no Felipe Menezes, que tá estudando isso, para fazer o catch-up com ele de tempo em tempo, ele me ensinar e fazer um filtro do que ele aprendeu para me passar, porque, cara, eu não consigo mais acompanhar tudo que está sendo lançado. É muito foda. Sim, e hoje esse, inclusive, é seu trabalho no Nubank, né? É isso, eu tenho que estar acompanhando o que está acontecendo de tendência no mercado, onde está se posicionando, como é que... Mas, cara, é impossível. Hoje, a quantidade de produtos, de tecnologias que estão sendo lançados no mercado está numa velocidade que há 10 anos atrás já era muito rápido, hoje está um negócio que é impossível. É muito louco, cara. Tipo assim, essa semana mesmo teve o Google I.O. lá, né? Que teve um monte de lançamento bizarro e tudo mais. E aí, tipo, todo mundo fala assim, pô, que animal os modelos. Aí, tipo, pô, passa 2 dias, aí a Anthropic vai lançar o Cloud 4 agora, que é o novo hype, assim, tipo, 2 dias. Cara, não dá tempo nem de você consumir o conteúdo, não dá tempo nem para você absorver, não dá tempo nem para você parar, pensar. Não dá, velho. No outro dia já tem outro catch-up. É isso. O mundo tá... Antigamente, na geração do meu avô, cara, o mundo mudava a cada 100 anos, a cada 50 anos. Na geração do meu pai, meus pais, o mundo mudava a cada 10. Velho, hoje o mundo muda muito rápido. Hoje, de um ano para o outro, já mudou tudo. Cara, o ChatGPT foi lançado em 2022, velho. Parece que foi ontem, tem 2 anos. Olha o quanto mudou o mundo pós-ChatGPT. O iPhone tem, sei lá, 15 anos. Olha o quanto o mundo mudou depois do iPhone. Muito olha o WhatsApp, velho. Olha, cara, mudou tudo. Então, tipo, pô, se você quer estar na fronteira do empreendedorismo, na fronteira do investimento também, cara, pra você conseguir fazer isso, você tem que estar muito antenado hoje em dia, pra você não ficar regurgitando merda, né, cara? Tem que estar. Ale, uma das coisas que que eu falava muito na Startse era sobre o lifelong learning. Não existe mais ex-aluno, velho. Não existe mais pessoas que, cara... Antigamente era assim, né? Eu entrava na universidade, formava, aí ia pro mercado de trabalho, trabalhava e depois eu voltava para a universidade para especializar, fazia as pós-graduações, sei lá, e ia para o mercado. Cara, e a vida seguir, né? Hoje, bicho, não dá. Hoje você tem que estar aprendendo, tem que estar todo dia consumindo conteúdo, aprendendo coisa nova, porque a velocidade que o mundo tá girando, ele exige isso. Né? E qual que é o ponto? São poucas pessoas que percebem o quão rápido o mundo está mudando. A grande maioria das pessoas que eu convivo, que eu converso, não tem a mínima ideia. Elas basicamente estão sendo passageiros dentro de um avião, porque o avião, dentro do avião você não consegue ver a velocidade que o avião está. Né? Você não consegue perceber o quão rápido o avião está voando. Essas pessoas são, a grande maioria das pessoas que eu convivo, que eu conheço, né, muitos amigos, são passageiros desse avião.
E o avião está numa velocidade, sei lá, de mais de 700 km por hora. E esse é o mundo. O mundo está evoluindo numa velocidade que muitas pessoas não estão percebendo. E é muito importante você parar, materializar, entender o que está acontecendo para se posicionar, porque senão você fica para trás. Cara, eu sinto que tem muita gente que é, sei lá, cara, vários programadores, por exemplo, que os caras não querem programar com AI, tá ligado? Só que, tipo, eu tenho muita convicção de que os melhores programadores daqui a 2 anos vão ser os programadores que dominam o processo de você conseguir fazer código bom com AI, assim. E se você não tá olhando para isso agora, se não tá treinando agora, montando isso agora, daqui a 2 anos você podia ser um cara muito bom hoje, daqui a 2 anos você é um cara que é já ultrapassado, sabe? Muito então, esse que é um ponto, Alessio. Acho que você trocou um ponto super importante. Por que na Hyperplane a gente preferia contratar pessoas que estavam na universidade ou tinham acabado de sair da universidade do que contratar engenheiros sêniores do mercado e treinar eles em AI? Primeiro porque os seus sócios eram os caras mais sênior que tinha, né? Não, mas poderia contratar pessoas mais assim, né? Mas no meio, né? No meio do Sim. caminho. Por que a gente não preferia contratar pessoas no meio do caminho em vez de contratar pessoas que estavam formando? Justamente por isso. Porque as pessoas, e aí associando o que eu disse um pouco atrás sobre o conforto, as pessoas que foram treinadas a construir tecnologia, desenvolver software, e elas estão numa situação de conforto, cara, elas não querem dar 10 passos atrás, né, ou jogar tudo fora, ou jogar a carreira dela fora, o que ela aprendeu, o que ela construiu ao longo dos últimos 10 anos, 15 anos, para aprender isso novo, para aprender um novo, para aprender como fazer, para aprender prompt engineer. Quantos querem fazer isso? Quase nenhum. E aonde que tá, para onde o mundo vai? O mundo vai para as ferramentas de AI. E os caras não querem. Por quê? Porque, porra, que eu aprendi isso aqui, eu vou jogar isso fora. Ninguém quer jogar fora. É aquele mesmo movimento que quando eu fiz da TOTS para Vale. Ninguém quer jogar fora aquilo que construiu. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão do conforto. Né? E a grande maioria das pessoas que a gente entrevistou durante o caminho da Hyperplane são muito apegadas à história delas do que elas construíram nesse tempo. E o que elas aprenderam é que, pô, pode ter mudado já e não ser mais a verdade, mas é muito apegado àquele conhecimento. Esse é o grande desafio, esse é o dilema da inovação, né? Esse mesmo dilema, as grandes empresas passam, né? Poxa, por que eu vou adotar esse tipo de tecnologia, sendo que o que eu fiz até aqui foi o que trouxe a gente, está dando sucesso, estou ganhando dinheiro, as coisas estão avançando. Mas quando menos esperam, cara, a disrupção acontece, a perda de receita e depois não tem como mais catch up. Tem uma frase bem legal do meu amigo Renato Torres lá, que é o cara que eu fiquei bem próximo, que vende muito no digital, que ele fala pro pessoal lá, os vendedores de infoproduto, que ele fala assim, tipo, cara, assim, você tem que estar constantemente pensando em como que você vai fazer teu próprio negócio, tá ligado? No sentido, tipo, pô, como que você vai inovar a ponto de você ser o teu futuro concorrente, né? E é muito contraintuitivo isso, porque sempre que você tá nascendo um produto novo, ele nasce ruim, né? Comparado, já tem um negócio lá fazendo, pô, milhões e tudo mais, o produto ruim começa mal, igual todos os produtos, igual essa empresa também, quando começou e tudo mais. E você tem que ficar batendo a cabeça nele até ele ficar bom, né? Porque ele não vai nascer desse jeito. Pô, a maioria das empresas, pô, testam um negócio ali, não deu muito certo, fala assim, essa ideia é ruim e tal, vai embora. Aí chega um outro cara que não tem nada a perder, faz aquele negócio que você jogou fora e vai e ganha de você depois, né? Ale, é exatamente isso, cara. E assim são as empresas, assim são as pessoas. Então, o tempo só vive para sempre aquele que morre todo dia. Então, todo dia você tem que estar matando o teu negócio. Todo dia você tem que estar matando o teu negócio e estar aberto a matar o teu negócio para construir a próxima fase do teu negócio. Assim com a sua carreira. Você tem que matar a tua carreira para construir a próxima fase da tua carreira. Porque se você for muito apegado naquilo que você fez, muito apegado naquilo que você construiu, cara, você vai ser atropelado. É muito doido também pensar que a maioria dos negócios que é o que o pessoal fala overnight success, assim, né? É tipo um negócio que o cara tava comendo merda fazia muito tempo, assim, ninguém tava nem aí quando veio o hype, você vai e porra, né? Então, tipo, a inteligência artificial, sei lá, teve um hype ali, acho que em 2016, 17, deu uma caída e depois voltou gigante. Aí todo mundo que já tava fazendo inteligência artificial faz um tempo tava muito bem posicionado. Pô, quando vocês começaram, cara, não tava no hype ainda, né? Não tava. Eu lembro até que você me falou a primeira vez, eu falei assim, caraca, inteligência artificial pra banco, tá ligado? Será que vai ser bom mesmo esse negócio aí? Pois é, não tava e não tinha tecnologia para isso, né? Tanto é que quando a gente começou a Hyperplane, a gente começou construindo modelos fundacionais. Basicamente, a gente construiu o que a OpenAI fez com o ChatGPT, usando todo o conteúdo da internet.
a gente fez isso usando dados financeiros que um banco tem. Então, a gente construía exatamente a mesma arquitetura aplicado a dados financeiros para entender a vida financeira de uma pessoa e trabalhar com predição de como vai ser a vida financeira dessa pessoa daqui para frente para aplicar isso em decisões de crédito, avaliação de fraude, recomendação de produtos financeiros, né, cartão de crédito, empréstimo pessoal adequado ao teu momento de vida e conseguir personalizar o relacionamento e a experiência com o cliente. Então, não existia isso. Então, a gente teve que fazer tudo from scratch, tudo do zero, porque, cara, não existia a OpenAI existia, mas não tinha lançado ChatGPT. A gente lançou a empresa em dezembro de 2021 e, sei lá, o ChatGPT foi lançado em... Final de 22, acho. Não, foi em maio, sei lá, foi algum momento ali em 22. É que tinha os GPTs iniciais que não eram muito bons. E era ruim, né? Não dava nada por ele. Mas, cara, naquele momento, quando eu lançou o primeiro, eu tomei um susto. Falei, cara, esses caras vão, né, eles vão entrar no nosso mercado, eles vão fazer o que a gente está fazendo, porque é impressionante. Cara, foi breakthrough para mim, abrir aquele ChatGPT e interagir escrever em linguagem natural, conversar com né, mandar perguntas e aquele negócio me responder. Eu peguei meu extrato bancário, processei lá, ele tirou alguns insights daqui. Eu falei, cara, esse negócio pode comer um pedaço do nosso né, ou pode comer ou pode matar o que a gente está construindo. E por fim, a gente acabou encontrando um caminho e conseguindo entender que de fato eram coisas completamente separadas, mas naquele momento eu não tinha clareza sobre a estratégia da OpenAI. Né? Para onde que estava indo e tudo mais. Zero. Mas vamos fechar e nem sei se a OpenAI tinha clareza para onde que estava indo, né, as oportunidades. Mas vamos fechar a história da Startse aqui, cara. Então começou com a imersão, que você levava a galera para passear. Fizemos a imersão, depois evoluiu para treinamento ou não? Aí a gente começou a fazer eventos, porque aí a gente viu que a gente tinha um portal de notícia, né, a gente chegava numa abrangência muito grande, afunilava. Aí a gente colocou uma camada de eventos, então falava sobre futuro do mercado financeiro, futuro do RH, futuro da logística, futuro da construção. Então criava uma série de eventos abaixo do funil. Presencial, online? Presencial. No Brasil? Depois a gente começou a fazer no Brasil, depois a gente começou a fazer online. Programas de mercado. Aí, beleza, mais embaixo, a gente começou a fazer alguns cursos. Então tinha cursos de, fui impactado pela notícia, né? Depois entendi no evento um pouco mais como me preparar para essa transformação. A gente entregava ali depois uma série de cursos para essas pessoas, para elas aprofundarem. E o último, o santo graal, era ir para o Vale do Silício conosco para ver a aplicação e transformações naquela indústria. Porque, por exemplo, se a gente falava sobre o futuro do mercado financeiro, aí as pessoas do mercado financeiro faziam todo esse funil, né, compravam todos esses evento, curso conosco no Brasil, imersão focada no mercado financeiro, e ia para lá para aprofundar, para entender qual era o futuro do mercado financeiro. Tanto é que teu irmão uma vez participou. Cara, conheci teu irmão no evento, também randomicamente, e foi um dos caras que, um dos programas que a gente fez com a temática do mercado financeiro, ele recebeu, falou com a turma, aí abriu a porta para a gente. Primeiro ele falou, no segundo a Larissa, no segundo, terceiro a Larissa apresentou também, foi muito legal, ajudaram a gente pra caramba nesse começo. Mas é isso, velho. Quem ia com a gente era a turma do Banco do Brasil, era a turma do Bradesco, era a turma do Itaú, né? A turma dos incumbentes, e ia pro Vale do Silício, cara, via teu irmão novo, né? Carinha de bebê, não tinha, né? Cara lisa. Falei, como assim, velho? O cara construiu uma empresa de bilhões de dólares com essa idade, cara, e a Larissa também super nova. Como assim, velho? A gente tá nesse negócio sei lá, há 3 décadas, né? Muitos executivos estavam, a gente recebeu executivos no Banco do Brasil, estavam 30 anos no Banco do Brasil, 35 anos no Brasil. E chegava lá e via teu irmão, velho. Falei, mas como assim, velho? Esse cara está construindo o futuro do cartão de crédito. Isso é chocante, velho. É chocante. E a pessoa, quando ela vê isso e ela volta para casa, a gente implantou nela um chip que ela vai ficar inquieta, que ela vai tentar buscar esse caminho do lifelong learning, que ela vai tentar mudar dentro da organização. E aí, depois que ela leva para dentro da organização essa mudança, a gente cria na Startse um braço de consultoria para ajudar essas empresas a se transformar. De transformação para a fronteira da tecnologia. E aí, olha só, olha como que um portal de notícia que era dava nada por ele, se torna um negócio que, sei lá, fatura mais de centenas de milhares de reais por ano. E qual era o volume de tráfego assim que vocês tinham, cara, mais ou menos? Cara, eu não me recordo os números. Mas é assim, na casa dos milhões, assim? Era algo bem relevante. A gente chegava a ter
a gente chegava a ter mais de 1 milhão naquela época, mais de 1 milhão de leitores únicos no mês. Então começava assim, pô, tinha lá um portal de notícia, imagino que vocês, pô, o cara tava numa notícia lá, você botava um pop-up lá, que era, porra, e-book do futuro do mercado financeiro, assim, captava o lead, chamava para evento presencial, lá em São Paulo mesmo. Aí dentro do evento presencial, a gente já tava ali fazendo evento, fazendo upsell, cross-sell dos programas dos de imersão. cursos. Aí as pessoas iam para os cursos, dentro do curso já fazia imersão, dentro da imersão já fazia consultoria, cara, era um processo de cross-sell. Pô, escadinha de cross-sell e tal, que foi cada vez mais sofisticada. E naquela época a gente estava começando, porque tinha muita gente, tinha como é que chama aquele cara do Fórmula Lançamento? Érico. Então, cara, ele estava começando na época e ele foi o cara que aplicou a ciência, estudou, criou uma ciência, uma metodologia em cima do que a gente fez. Só que a gente fazia esse negócio na raça. Era isso, a gente não parava para escrever teoria. Né? Você não via a inovação do mundo de marketing também, né? Tava muito focado na tecnologia. Então a gente estava ali, cara, fazendo justamente essa... Depois que a gente foi ver, depois que eu comecei a aprofundar um pouco mais no tema, e vi que toda a teoria que o Érico fez, que o Érico aplicava, era um pouco do que a gente tentava construir. Claro, né? Não tão sofisticado no formato como eles faziam, mas é a coisa que a gente estava construindo de uma certa forma na raça. E foi ficando cada vez mais sofisticado também, né? Conforme a empresa foi evoluindo na Start. Cara, e você também fez um trabalho muito bom de a galera que vinha para as imersões, que era o que você era o capitão das imersões, né? Certo? Uhum. E aí você fazia muito trabalho de, tipo, pô, a pessoa veio aqui, cara, a gente tem que uau essa pessoa, assim. Então você faz, tipo, não só era um negócio para, cara, plantar a semente, mas também para fazer negócio mesmo, né? Era importante porque... ainda, né? Só que não é mais você. O ponto eu queria... Sempre teve comigo gerar valor, né? Então, ia para os meetups, eu estava ali tentando gerar valor, né? Então, eu sempre conectava esses executivos. Né? Chegou uma época que a gente tinha recebido... A gente fez uma estimativa, tinha mais de 90% das empresas listadas na Bolsa do Brasil. Algum executivo tinha passado no nosso programa, alguns se levam. Então, Ambev, Natura, Magalu, Banco do Brasil, Itaú, várias dessas grandes empresas tinha alguém fez um programa conosco. Do agro, construção, MRV, por aí vai. Do outro lado, cara, você tinha morar no Vale do Silício, ele também te dá uma cadeira privilegiada para ver para onde o mundo está indo, as startups estão surgindo. Então, eu acabava gerando muito valor, né, de startups, desse pool de startups que a gente tinha acesso, né, no Vale, com pessoas que estavam vindo aqui, que podia exponencializar esses negócios no mercado brasileiro, seja com a distribuição desses produtos, dessas startups no Brasil, seja através de parcerias, seja através de investimentos. Então, eu cheguei a fazer uma estimativa na época que eu estava fazendo meu processo de Green Card, eu ajudei a levantar mais de 20 milhões de dólares para startups passivamente. Claro, fazendo conexões, mas não como, eu digo passivamente, não como VC, né? Não como investidor, mas trazendo outras pessoas e estimulando essas conexões de investidores, de investidores corporativos, que são os CVCs, investidores de pessoas físicas ou investidores de venture capital no Brasil, nessas empresas nos Estados Unidos. Cara, e aí vamos cortar aqui para a transição, então, onde você estava. Agora você está pensando em sair da Start, querendo empreender agora, fazer um negócio de IA e tal. De onde veio a ideia? Então, aí, em 2000 Aconteceu alguma coisa? Sorry. Algo? Não, sorry. 10 minutes? Ok. Yeah, okay. Aconteceu alguma coisa? Não, que tem 10 minutos só. Ok. Então, como que foi feita essa transição? Né? Em 2021, a gente fez e tudo que a gente fez na Start, só um parênteses, a gente fez isso bootstrap, a gente nunca pegou dinheiro de investimento nenhum. Então, foi sempre dinheiro nosso. E no tempo a empresa, a gente breakivou nos primeiros meses, a gente já estava breakivado. Mas, claro, tinha que fazer os aportes para a empresa seguir também acelerando. Em 2021, a gente fez uma primeira rodada de investimento. Então, a gente levantou um dinheiro com Pátria, que é um fundo de private equity no Brasil, um dos maiores, mais relevantes da América Latina. E foi uma rodada que a gente levantou 75 milhões de reais. Isso é público, né? Isso aí tá na mídia. E aí, aí naquele momento, eu saí da operação. Aproveitei aquele negócio, aquele momento do deals para sair da operação. Por quê? Porque, em paralelo,
a Start estava indo super bem, mas a Start ela deu uma descolada de tecnologia, né? Vamos dizer assim. Era um business que ela ensinava como as pessoas deveriam estar atentas às mudanças transformacionais, mas dentro de casa tinha tecnologia de back-office para dar suporte para tudo isso, mas não era uma empresa com base tecnológica, vamos dizer assim. E eu sou formado em computação, né? Eu quero estar sempre no edge, queria estar sempre no edge da tecnologia. Então, o que eu fiz? Né? Durante o final de semana, durante todos os finais de semana e à noite, ao longo do ano de 2021, eu juntei um monte de gente bacana, que eu admirava, que eu queria estar próximo, tecnicamente que eu queria aprender com elas, e a gente criou uma espécie de uma confraria, sei lá, eu não sei qual o nome correto a aplicar para isso, mas a gente, cara, ficava discutindo qual seria a interseção de AI com indústria XPTO, porque eu sabia que, de novo, estando no Vale, o Vale já conseguia me mostrar o posicionamento de que AI era the next big thing. Então, a gente ficava ali prototipando, vendo AI aplicado ao mercado financeiro, AI aplicado à saúde, né? Dentro de financeiro, o que pode ser? Pode ser para fraude, pode ser para crédito, pode ser para cobrança, pode ser para, sei lá, abrir um leque, pode ser criar um banco, né? Pode ser N coisas, pode ser para PJ, então abre um leque. Então a gente ia explorando todas as oportunidades, com muita gente legal, só que a gente fez isso durante um ano, aliás, durante 6 meses. E aí, basicamente, foi um trabalho de funilamento de tese e funilamento de founders. Por quê? Porque você começa... Ninguém estava ali 100% do tempo focado naquilo. Todo mundo querendo empreender e estar próximo de gente boa. Todo mundo com compromissos com empresas, e algumas pessoas estavam com compromisso com a universidade, como era o caso do Felipe Menezes. Mas, com o tempo, a gente foi afunilando as ideias e as pessoas foram perdendo o interesse. Falei, cara, eu vou matar meu sábado para ficar discutindo, eu vou matar meu sábado, vou tá com a minha família para ficar discutindo um monte de coisa que pode não dar em nada. Aí, no fim, velho, sobrou eu e o Felipe Menezes. Né? E aí, falei, bom, cara, vamos criar uma empresa. Por quê? Porque na época eu já tinha, sem ter uma empresa, já tinha convencido um banco a trazer passar dados para a gente começar a construir o primeiro modelo. A gente já tinha avaliado uma intenção do banco de contratar a solução. A gente já tinha levantado, naquela época, $1 milhão de investidores anjos, de pessoas que queriam apostar na ideia e queriam apostar na gente. Eu falei, cara, vamos começar. Aí coincidiu com o deal da Stars nesse momento. Aí o Felipe saiu da dropout de Stanford, eu saí da Stars da operação. E nessa época, o Daniel era nosso advisor. Porque, cara, o Daniel ele é uma referência, nos maiores referências em AI, não só no Brasil, mas no Vale do Silício inteiro. Cara, ele é uma baita referência, a gente tinha chamado ele para ser nosso advisor. Estava no Google, né? Ele estava no Google AI, no Google Brain. E aí, falei, cara, qual que é a chance do Daniel topar, largar um emprego que ganha mais de $1 milhão por ano para vir empreender e não ganhar nada, né? Eu achava que a chance era 0, mas eu convenci ele. E aí ele falou assim comigo, eu topo, mas eu quero trazer um cara que, para mim, é uma referência, que é o Rohan. E se o Rohan topar, cara, eu tô mais aqui dentro. Aí ele apresentou pra gente o Rohan, que é o indiano, né, que faz parte que é um dos fundadores da Hyperplane. Um dos caras mais brilhantes que eu conheci na minha vida, como pessoa, como profissional. É um cara extremamente inteligente. E ele topou vir conosco. Então, velho, a gente conseguiu colocar ali, né? Eu consegui juntar 3 pessoas que eram fora da curva para fundar essa empresa. E aí mudou. Então, a chegada do Daniel e do Rohan, ele traz uma sofisticação que o Menezes não tinha, que é justamente tirar from scratch esse foundation model. Porque o Menezes tinha teoria, porque ele estava aprendendo isso dentro de Stanford, mas ele nunca tinha feito. Né? Daí você traz o Daniel e o Rohan, porque o Rohan construiu from scratch o modelo fundacional do LinkedIn. E o Daniel também no Google. Então a gente pegou os dois com mais de 10 anos de experiência trabalhando com isso, para construir exatamente a mesma tecnologia para o mercado financeiro. E aí levantaram já uma rodada de novo depois? Aí na sequência levantamos 5 milhões, que foi liderado pelo Locke, nosso amigo. Gente boa. Gente boa. Aí ele fez esse investimento de 5 milhões. Ele fez o investimento, ele liderou a nossa rodada, não foi, a gente levantou 5, acho que na época, sei lá, ele investiu 2 ou 3, alguma coisa assim. E, cara, aí depois disso a gente foi
baixar a cabeça, trabalhar nessa execução. A gente chegou a trabalhar com 12 bancos no Brasil, estávamos engajados com 3 bancos aqui nos Estados Unidos e Nova York. E aí o Nubank veio e fez uma proposta para a gente no meados do ano passado. A gente acabou vendendo a empresa para o Nubank. Para vocês virarem toda a inteligência artificial do Toda a Nubank. inteligência central dentro do Nubank. Então, o Nubank compra um time, né, na época de 30 e poucas pessoas, e uma plataforma com um conjunto de receitas prontas para tirar from scratch de uma maneira muito rápida um foundation model em cima de first party dele. E conseguir fazer eles pegarem a frente da fila. E aí acabou não parando de trabalhar com os outros bancos também. Aí a gente interrompeu o contrato com outros bancos porque o foco passou a ser 100% no Nubank e a gente... E hoje no Nubank, vocês 4, como que ficou o trabalho de cada um? Exatamente como era, porque a gente, durante o processo de M&A, a gente, né, falou o quão importante era a gente conseguir mover de uma maneira autônoma, para conseguir mover rápido, para conseguir executar rápido. Então, a gente tem uma autonomia e uma das coisas que a gente também, né, negociou e fez muito sentido também para o Nubank, foi uma negociação, a gente pediu e o time acabou concordando, de manter essa mesma unidade como ela é dentro do Nubank. Então, hoje a gente opera a Hyperplane dentro do Nubank como a gente operava a Hyperplane antes. Então, não mudou nada. Que legal, cara. Mas aí pegando os problemas do Nubank... Resolvendo os problemas do Nubank e só do Nubank. Né? Então, qual que era o grande desafio que a gente tinha na Hyperplane? Então, a gente escrevia um conjunto de receitas para você fazer um carbonara. Então, a gente entregava a receita do carbonara para ti com os ingredientes do carbonara. Cara, você pode escrever exatamente como é que você pode dar para 10 pessoas, o carbonara vai sair diferente. E pode ser que seja um carbonara excelente, pode ser um carbonara horrível. Isso também é baseado na experiência da pessoa que está cozinhando. Então, se o carbonara sair horrível, o cara que está fazendo o carbonara, ele pode virar e falar assim, cara, mas eu segui a receita. Né? A receita é ruim. Então, o que a gente fazia era entregar a receita e observar o cozinheiro cozinhando fora da cozinha. Né? Hoje, o que a gente faz, a gente está dentro da cozinha com os ingredientes, tá bom? Então, a gente está ali executando e ganhando uma velocidade e uma tração que a gente não tinha antes, porque era um processo de prestação de serviço, entrega de plataforma, que a gente não conseguia acelerar no formato como a gente poderia. Alguns produtos públicos que vocês têm hoje, que vocês trabalharam já, que você pode falar? Não, acho que a gente está engajado com 3 grandes frentes dentro do Nubank hoje, com crédito, com segmentação de clientes, cross-selling, trabalhando também com collections, fraude. Mas, basicamente todos os produtos financeiros, a ideia é powered by essa inteligência central, né? E, não, é bem segredo de Estado, assim, dentro do banco, como opera, como faz crédito, faz cross-sell. Mas essa era a pergunta que eu estava fazendo mesmo, assim, então, focado, cara, em crédito, cross-sell, segmentação, tudo mais, para conseguir sempre como melhorar a experiência do cliente, seja entregando um crédito mais personalizado, um produto mais personalizado, porque existe uma dicotomia muito grande, né? Porra, velho, você abre o teu Instagram, você é surpreendido achando que o Instagram está escutando a tua conversa. Eu falei, pô, os caras estão coletando meu áudio. E, de fato, não coletam, tá? Depois a gente pode até falar isso numa outra história. E você fica surpreendido. Do outro lado, velho, cara, na hora que eu saio da Startse, sei lá, tá no 2º ano de construção da Hyperplane, eu sou bancarizado com o Chase aqui nos Estados Unidos. Cara, o Chase sabe quanto eu ganho. Porque ele sabe quanto que cai de dinheiro na minha conta todo mês. Todo mês ele me sobe um pop-up e atualiza sua renda. Quanto é que você ganha? Cara, é só olhar meu extrato. Olha aí, pô. E eu recebia constantemente a oferta de financiamento de uma Maserati, velho. Eu não tinha renda para financiar uma Maserati. Cara, é loucura. Agora tá querendo uma Maserati. Aí esse é o ponto, né? Ou o modelo do Chase era um modelo preditivo excelente, pô, esse cara aqui tem um excelente potencial, mas não era, velho, é cagada. Mas, cara, é isso, Que da hora, cara. Bateu nosso tempo aqui, infelizmente. Espero que você tenha curtido o episódio. Só quero fazer uma pergunta final, cara. Qual que você sente que é o teu superpoder, cara? Acho que o meu superpoder é ouvir. Eu sou um excelente ouvinte e sou uma pessoa e um excelente articulador. Então, eu consigo articular bem e consigo desenrolar bem problemas que as pessoas, né, elas colocam muita atenção em coisas que eu enxergo de uma maneira muito simples para desatar, para desamarrar. Então, primeiro, saber ouvir, entender o que está acontecendo e depois conseguir desamarrar isso com muita facilidade. Cara, eu tenho um superpoder que eu acho que você tem. Qual?
Desde que eu conheci você, cara, uma coisa que chamou muita atenção é que você é um cara, que é muito curioso, né? Então você tá sempre, pô, realmente tentando entender, assim, você não tá fazendo as perguntas só por protocolo e tal. E, pô, eu sinto que, cara, você presta atenção em qualquer um que tá falando com você, tá ligado? Não é tipo, pô, esse cara que não merece minha atenção, foda-se e tal. Então faz com que, tipo, os seus relacionamentos não sejam transacionais em geral, assim, e faz com que todas as pessoas, acho que gostem de você e tal. E eu até argumentaria que isso foi uma das coisas que fez você ter sucesso no Vale do Silício, porque todo mundo é muito transacional, muito assim, e, pô, um ar de genuinidade aqui, eu acho que, pô, tem muito sucesso. Obrigado. Isso é muito, de novo, por que a gente começou falando no começo do podcast aqui sobre Bambuí? Cara, essa é a minha origem. Né? Eu acho que parar, ouvir, dar atenção para as pessoas, porque você sempre tem algo para aprender. Né? Você pode não aprender aquilo que você está buscando, mas você sempre tem algo para aprender com uma outra pessoa. Né? Às vezes, às vezes nem profissional, né? Às vezes de vida, ensinamentos, porque cada pessoa é um indivíduo com um conjunto de experiências, de vivências, e a gente tem muito a aprender com todo mundo. Então, ninguém tem nada. Quer dizer, ninguém é inteligente o bastante pra não ter nada a aprender, e ninguém é burro o bastante pra não ter nada pra ensinar, né, velho? é isso. Pô, valeu demais, Felipe. Obrigado, meu amigo.